Seja bem-vindo a você que está acompanhando aqui mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o William Messier. Eu sou o William Andrade. Rafael Peçanha. Estamos aqui hoje com a presença ilustre desse grande monstro aqui, Rafael. Cara, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente. Sei que a correria do dia a dia é grande, mas o esforço vale a pena também para a gente bater um papo. Antes até explicar um pouquinho para a galera, pessoal, vocês estão vendo aqui a união, né, do canal Homecast, do Williams Messier, o grande Messi, e o canal W.A Fitness. Rafael, também agradecer a presença, está abraçando esse início tão importante, né? É um projeto meu de Messier aqui, e ele está abraçando nosso primeiro convidado, como se fosse um teste aí para a galera aí. Vai ter muitas novidades, acompanhem. E já agradecendo também, Rafael, acompanhe o papo aí que vai estar sensacional. Tá, Rafael? Ele vai se apresentar aí para vocês. Acompanhe a gente aí. Galera, eu agradecer então, né? Já falei com eles dois aqui. Até pedir ajuda a vocês para poder divulgar, né? Não só esse episódio, vários outros que vão vir, né, por aí. Porque falar sobre saúde, empreendedorismo é importante para todo mundo tem que saber, né? Não saber que existe só um caminho, existem vários outros caminhos para a gente poder trilhar, né? Então, me apresentando, né? Sou o professor Rafael Peçanha, sou proprietário do Vida Ativa, treinamento integrado, a gente mudou o nome, né? Há um pouquinho de tempo já de funcionar. Vai chegar nessa pergunta, nessa ideia, nessa grande visão que você teve. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre negócios também, que é importante, né? A gente ainda existem pessoas que acham que o professor de educação física só joga bola. Aí pior que ainda existe, né, cara? E muito pelo contrário, hoje a gente virou empreendedor porque a gente tem que estar no mercado, tem que estar mostrando, ainda mais gente que tem segmentos que, né, que a gente empreende, então aí mesmo que a gente tem que aprender muito sobre empreendedorismo. É uma das uniões minhas de Messier aqui, porque ele está muito na área do empreendedorismo, eu tenho a área fitness, estou entrando nessa área e a gente está se unindo para isso, para gerar bastante conteúdo e aprender e, né, aprender para a galera, ensinar a galera aí também, que a gente vai estar trazendo bastante. Mas é legal, até parabenizar de novo, né, vocês dois, porque assim, até para as pessoas também começarem a entender que educação física, né, é algo sério, não é como antigamente, né, vai no jeitinho, vai na conversa. Mas eu acho, na minha visão, que isso já mudou um pouco. Já mudou muito, né? Realmente. Mudou muito, mas realmente foi o que ele falou, ainda existe. Ainda existe. Sim, Ainda existe pessoas que, quando você fala assim, você que vai crescer o que não crescer? Educação física. Pô, mas não tem outra profissão? Fisioterapeuta, qualquer coisa que você... Mudou, como você falou, mudou bastante, mas assim, ainda tem essa palavra, ainda tem aquele rançozinho de malandro. Não gosto de estudar, faço educação física. Pelo menos na minha época, quando eu escolhi na educação física, foi bem assim, né? Estudando numa escola bem tradicional aqui da cidade, né? O poder aquisitivo econômico é alto, estudei lá com bolsa 100%. Aí quando chegou no terceiro ano, e comecei aquele teste vocacional, né? Advogado, medicina, tal. Quando levantei a mão educação física, começou vai passar fome, vira lá, malandro. A minha primeira escolha foi essa também, e eu exatamente ouvi isso de todo mundo. Pra quê? Tá doido? Vai fazer o quê? Não tem nada pra você fazer. Aproveitando que você tocou no assunto, cara, desde essa época de escola, você sempre gostou do vôlei e tal, você fazia outras coisas, gostava de outras coisas, cara, você já tinha essa pegada, já sabia o que você queria fazer sobre isso? Como é que foi? Cara, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Apesar de não ter nenhum sotaque mais, mas já perdi, até porque eu quis, né? Naquela época, vim pra cá com 16 anos. Na época, gaúcho é tudo pi. A gente falar e tal. Meu pai é gaúcho também. Era lá o jeitinho de falar e tal, então assim, me forcei a perder o sotaque, perder toda a cultura de lá, porque naquela época era bem pesado, né? Então, mas desde lá eu sempre fui envolvido com esporte, eu sempre gostei de esporte lá, pela cidade pequena lá não tem muro nas casas, né? É tudo aberto, tipo Estados Unidos, né? Alguma cidade interior, tudo assim, a grama, tudo aberto. Então, e na nossa geração, né, a gente é mais ou menos da mesma idade, as pessoas ainda ficavam na rua, né, as crianças brincando bola, balé, enfim, um monte de coisa. Então, sempre muito ativo, né? E aí, o primeiro esporte de fato foi o vôlei. E aí, joguei lá, comecei lá dentro de faculdade, aí fui da seleção gaúcha, enfim. Aí, meus pais se separaram, meu pai era do Rio Grande do Sul, né, minha mãe daqui, aí vim pra cá. E aí, comecei a jogar vôlei, né, aqui procurando lugar para jogar vôlei, mas sempre
para esporte, sempre para esporte, muito ativo. E aí foi quando eu conheci o auxiliador, né, no colégio lá, o Emílio me deu a bolsa lá. Você conheceu ele antes do fora do auxiliador? Não, conheci ninguém aqui. Veio de fora, né? Fora. Minha sorte é que a minha mãe, a gente estava morando lá no Jockey, lá era vizinho dele. Ah, só. Aí, família se conhecia e tal, vai lá, jogar lá. Aí foi lá e me deu a bolsa, né, de 100%. Então, consegui estudar numa boa escola por causa da bolsa, né. Então, fui jogando lá e minha vida começou no esporte, mas sempre no esporte. A questão do vôlei aqui no Brasil é complicado, você não acha qualquer pracinha, qualquer lugar, o pessoal jogando vôlei, cara, pra você entrar no métier, né? Você chega... Que nem, tipo, a Alemanha, depois que ela ganhou a Copa do Mundo recentemente, né, que ela viu que começou a espalhar muito como futebol, né, na Alemanha, para poder ter essa base, né. Já no Brasil não, qualquer canto é futebol, porque é mais fácil, porque é difícil botar, você botar uma rede, botar um poste, ver quem joga. Não, então futebol é mais fácil, né. Enfim, então, tenho auxiliador jogando vôlei e tal, mas sempre fui do esporte. Nunca me vi fazendo outra coisa, né. É porque a área de exato para mim também só fui aprender mais como sendo dono de academia. Você tem que aprender a fazer conta. Mas aí, e nunca, sempre do esporte e nunca da musculação. Nunca, até dá pra ver meu chassi, mas de musculação, né? Nunca gostei. Então nunca frequentei musculação, nunca, a galera, meus amigos iam, né? Mas não, vou pro esporte, jogar bola, jogar vôlei. Era preconceito da musculação, não gostava mesmo, não era... Pelo meu perfil, eu sempre gostei de coisa mais dinâmica. E eu sempre fui o chassizinho da galera, né? Eu ia entrar nessa pegada que você falou, até da pergunta de mestre da musculação, que talvez tenha a ver também você ter montado um treinamento funcional que agora virou um treinamento integrado, porque o vôlei, a preparação física é muito mais dinâmica. Antigamente não tinha muita musculação dentro da preparação física dos esportes. Hoje já está implementado questão de força. Continua uma preparação física dinâmica, mas hoje é aliado com a musculação. Tanto é que os grandes clubes de todos os segmentos têm uma academia própria para fortalecimento. Então talvez daí venha o seu gosto principal pelo algo dinâmico, né? Não tão da musculação que não tinha antigamente. Não se tinha que falar que travava, que poderia... Hoje não, hoje tem, né, formas que você até os jogadores de vôlei antes eram mais magrinhos, hoje os caras estão jogador igual de basquete, por exemplo. Os caras potência, força, então ele trabalha um trabalho integrado, né? Com a musculação e a preparação. Aí diante disso, foi daí que você já pensava em montar porque o treinamento funcional, meio que você foi um dos pioneiros, né, Messi? Ele foi um dos pioneiros aqui na cidade, na região, de montar um espaço, né? Só para isso. Só para isso. Especializado nisso. Você já tinha essa vontade, foi daí que surgiu, você viu, não queria musculação, queria algo, como foi que você pensou em montar um espaço? Na verdade, tinha, nessa época, né, aí faculdade e tal, nunca quis ter nenhum tipo de negócio. Nem tirar time eu gostava. Nunca gostei de estar à frente de nada, de ser responsável de nada. Eu sempre pelos cantos ali, não, vê aí, que tiver bom, vê tal. Aí como é que surgiu isso? Como era do esporte, tal, nunca fui musculação, até voltando um pouco, tinha um tempo livre, vou malhar ou vou jogar uma pelada? Não, vou jogar uma pelada. Futebol, vôlei, sei lá, soltar pipa, bicicleta. Então musculação nunca, né? Aí fiz faculdade e tal, a única vez que eu entrei na musculação foi, sei lá, acho que uns 10 dias, dentro de uma academia, isso já na faculdade, mas fui a galera malhava e eu ficava zoando, brincando, eu mesmo nada, né? A galera brincando comigo, chassizinho, franguinho e tal, e pra mim era mais diversão, tá, a galera, do que mas não gostei. Eu falava, joga essa porra, joga vôlei, vou fazer outra coisa. Mas aí faculdade e tal, aí, mercado de trabalho, né? Então vai começar a pagar conta, né? Então o que eu vou fazer? E na época, aqui em Campos, na época de Arnaldo Viana, na cidade aqui, o esporte era bem, né, trabalhar, divulgar, tinha basquete profissional, vôlei profissional. Eu falei, vou fazer a faculdade, já estou no meio do vôlei. Teve uma época que a ABB estava falando com várias coisas. Tinha vôlei profissional, basquete. Era um cenário bem maneiro. Falei, vou fazer a faculdade, já conheço muita gente do vôlei, então vou trabalhar com a preparação física do vôlei, né? Encaminhado, enfim. Só que antes de acabar a faculdade, acabou, né? Trocou o governo, não trocou o governo, foi tudo embora. Então, na faculdade você iniciou pensando em trabalhar no vôlei em Campos como profissional. De repente, seguir esse caminho do vôlei profissional.
Eu tô com esporte, eu gosto, pô, preparação física, educação. Cara, eu lembro que vinha, porra, o Flamengo vinha jogar aqui. Eu tenho uma camisa do Tandy, mano. Tandy virou vôlei Flamengo, na verdade, teve uma época. Além do Flamengo, o Flamengo virou vôlei Flamengo também. Teve uma época que o Flamengo se aliou com a Prefeitura de Campos. Fazer uma base aqui. Uma base aqui. Entendeu? A galera pra lá. Quando começou, tipo, ficar maneiro, aí o governo acabou, enfim, aí foi tudo embora. Enfim, aí mercado de trabalho, e agora? Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na área de musculação. Depois de você formado já. Falei, pô, fazer o que agora? Surgiu uma oportunidade de musculação. Porra, vou trabalhar, né? Eu cheguei, aí meu horário era noturno. E sabe que a academia era noturno, irmão? Bomba, né? E eu sem saber o que é voador dorsal, o que é rosca martelo e tal, enfim. Eu tenho ideia, cara, foi na primeira semana, eu conto essa história. Na primeira semana o cara fazendo um supino reto, aí o cara, pô, tu não leve. Eu falei, pô, tá leve? Eu fui botar a pena, não, pô, tá leve, não leve. Não sabia que era tá leve. Professor, a parada, você deu o nível da parada. Essa eu nunca tinha ouvido, essa é boa. Sabia como é que as paradas... A barra travou. Falei, pô, mano, foi mal, tal, entendi que tá leve, enfim, você viu o nível da parada. Mas foi rolando e tal, deu jeito de brincar com a galera, né, tal, a galera foi, né, resenha, conversa e tal. Então assim, foi fluindo, foi aprendendo, fui estudando, pô, tem que aprender alguma coisa. Mas não era algo que eu ficava prazeroso de, né, gostava da galera, né, de conversar, brincar, mas trabalho mesmo. Já senti que eu não era não estava na minha praia, não estava na minha praia. Malhava, eu comecei a malhar, mas mais por causa da profissão, né, que eu gostava, né, enfim. E aí começou a ventilar o treinamento funcional. Eu comecei, pô, legal isso aqui. E aí o que você exatamente falou, a proposta do treinamento funcional na época também que era bem arcaica, não tinha muita coisa, não tinha muito estudo, era tudo teste, elástico, ficar equilibrando a perna só, antigamente era meio isso. Mas era uma parada mais dinâmica, que se assemelhava, como você falou, ao que eu fazia, né, no esporte, preparação física e tal. Falei, pô, legal isso aqui. E aí comecei a me interar, estudar, fazer alguns cursos. Falei, pô, acho que é o caminho pra mim, né? Você tinha visto isso em algum lugar antes? Era alguém fazendo alguma coisa? Não, isso era curso que eu ia, até do Core, né? Eu fui no curso. 360, eu cheguei a fazer isso. Você estava ajudando no mas eram coisas isoladas, um curso de Core, era um curso não era um ramo da musculação. Apesar de ser muita coisa, né? Ter sinergia, mas... É como se fosse um método que o cara criou, que é treinamento funcional, ele criou o método dele e meio que é uma marca. Até pra você. Aí você faz essa marca, eu não sei se tem franquia, alguma coisa assim, não lembro. Não tem, né? Mas é uma marca. Você usa assim, aí você tem vários módulos. Aí você faz curso, você tá apto, aí você poderia botar no seu currículo, sou do Core 360. Depois você faz os 4 módulos, entendeu? Pode usar a marca dele. Pode usar a marca Core 360, que você fez, né? Com vários, são 4 módulos, eram 4 módulos, eu já não tô mais na pegada, então... Basicamente isso. Aí foi isso em 2010. Aí, pô, eu fiz o curso, falei, pô, aí não só a parte fisiológica, biomecânica do negócio, né, aprender a fazer exercício, como também com uma filosofia. Eu falei, pô, é isso que eu quero. Fiquei amarradão. Até o professor também, depois a gente virou amigo. Falei, pô, cara, legal, ficou trocando bastante ideia. Eu falei, cara, é esse caminho. E eu comecei a desenvolver, estudar mais, tal. E aí como é que eu comecei isso? Eu comecei implementando isso, não só treinando, até comecei a melhorar o vôlei, né? Porque, pô, qualquer tipo de estímulo que você faça de força, tal, você melhora, né? Performance. Também comecei a usar com alguns alunos. Mas só para usar, para testar, para ver qual é. A gente, quando aprende uma coisa, a gente vê meio laboratório, até a galera fica ligado. O professor vai para curso, pode ficar ligado aí na semana seguinte você vê o laboratório. Certo, Você vai ser a estou de casa, eu estou de casa. Mas que bom que faça, é bom que vocês tenham contato com o professor assim, né? Que tá tentando se inteirar, fazer, né, as coisas. Então comecei a testar com os alunos e tal, e aí comecei a ver que alguns alunos estavam gostando. E comecei a perceber também que tinham pessoas assim como a mim, que precisavam fazer uma atividade física, mas não gostavam da musculação. Aí, pô, legal isso aqui, enfim. Então comecei a gostar de ter alunos que gostavam daquilo, pô, quero mais treinos assim, e aí começou a rolar muito personal. Personal muito rápido, negócio de, sei lá, 3, 4 meses eu estava com um monte de aluno. E, pô, personal e trabalhando dessa forma. Eu falei, pô, tem mais gente então que pensa um pouco como eu, né, ou algumas pessoas, mas nada a ver com o mercado, abrir, nada disso. Aí tem que cortar a história para não ficar muito longo nisso, rapidamente tive muitos alunos de personal.
E aí o que começou a acontecer? Não tem pressa não, pode contar a história, pode contar a história. Eu dava aula de 18 horas às 22, na academia de musculação normal, né, no salão, e deixei todos os horários para o personal. Eu não tinha tanta ideia de musculação, que eu cheguei para um amigo e falei, cara, um cara me pediu para dar aula de personal para ele agora. Eu nem sabia que existia personal. Eu falei, pô, legal, e aí, então, não sei o que. Eu falei, cara, como é que é isso? Mas só cortando um pouco assim para entrar nessa, porque eu sou mais ou menos nessa mesma época que você. Hoje o personal está muito difundido, a galera já está às vezes nem formado, já está trabalhando. Mas na nossa época dava um certo medo, porque era algo novo pra gente também. A gente se formava meio para trabalhar numa sala de musculação. Quando você tinha um trabalho individualizado, dava um receio, porque é um trabalho diferenciado. Então a gente que já está há 15 anos nesse mercado, hoje é tranquilo. Se entrar nessa personal você quer. Mas na época, porra, quando aparecia um aluno, caraca, você ficava todo assim, pô, tem que fazer aquilo. Então dava um certo receio, não é porque ele não tinha conhecimento nem nada, era o receio, porque é tudo novo, era algo novo, tinham poucos personagens na área. Então você entrava na academia, um ou outro personal, e o cara era o cara quando era personal, né? Bom glamour. Glamour, era, pô, você escrever personal atrás, você tirava onda. Hoje já tá normal, é normalizado, mas nessa época, só para dizer que, pra galera entender que não é porque não entendia nem nada, era o receio da época mesmo, como as coisas mudam, né? E até assim, o cliente pagar um valor alto, né? A gente sabia nem cobrar direito, tipo cobro. Caraca, tu ganhava um dobro que ele ganhava na sala de musculação, triplo, às vezes, eu falei, meu Deus, E aí você fica aquele receio de, cara, pô, o cara vai me pagar maior grana, pô, irmão, o que eu tenho que fazer para entregar? Porque nem sempre é só entregar um treino, né? Você tem que ser mais profissional, né? Uma conversa, falar, apresentar. Teria que ser mais personalizado pro cara, né? Mas é exatamente isso. Não é, pelo menos penso eu, não é só você entregar um treino, tá ali do lado contando 1, 2, 3, não é isso. Não é só isso, né? Saber realmente. Saber o resultado, né? Enfim, tem um trabalho muito maior que só isso. E aí esse colega falou comigo, cara, pega, pô, você é personal, pô, vai ganhar grana e tal. Eu falei, pô, e como é que cobra e tal? Ele falou, aqui, eu cobro 25 reais a aula. Cara, quando ele falou 25 na época, né? 25 reais a aula, eu falei, não, pô, tá maluco, rapaz. Ganhava 5 reais na sala de musculação com o professor, só pra você ter uma ideia. Ganhava 5. Eu falei, cara, o cara vai pagar 25 reais por uma hora de aula? Aquilo era tão fora do meu mundo. Eu falei, pai, tem gente que, não, pai, vai lá. Cara, eu fui falando assim, depois você me fala quando você cobra e tal. Cara, mas eu fui com medo pra falar 25 reais pro cara. Eu falei, pai, não é possível, o cara vai pagar 25 reais uma hora de aula. Não, beleza. Eu falei, meu pai do céu, e agora? Como é que eu vou entregar o trabalho? Enfim, aí foi aprendendo tal. Então, assim, pelo tipo de trabalho, algumas pessoas, e dentro de academia, é uma vitrine muito boa, né? Porque você, assim, você está fazendo um trabalho para o seu cliente, mas tem várias outras pessoas olhando, né? Não só o seu tempo, como o seu comportamento. O seu jeito de falar, se você está próximo do aluno, se está tocando muito, está tocando pouco. Isso a gente vai aprendendo. Então, assim, rápido ali, eu comecei a preencher muito rápido meus horários. Só dava aula de musculação de 18 a 22 e eu comecei de manhã, mais um aluno, pô, legal isso aí, e um indicando o outro. Então, na época, não era muito, esses exercícios funcionais não eram muito comuns dentro das academias, dava aquele destaque, né? Todo mundo fazia a mesma coisa na musculação, uma coisa entre aspas, né? Aquela gama de exercícios. E tinha um magrelo lá fazendo umas palhaçadas lá. Os malabarismos lá. Dava destaque para os clientes e o preconceito dos professores. Mas esse cara tá fazendo o quê? Só podia ser frango, fazer esse negócio aí dentro da sala. Mandando aluno pular, mandando aluno correr, mandando aluno pular chinelo. Que isso aí, rapaz? Era daquele jeito. Era, não era? Nem fala, vou chegar nesse ponto. Aí enfim, destacando da forma legal para alguns e errado para outros, né? Ou tontando, enfim, o fato é que foi crescendo, o número de alunos que procura. Então os alunos começaram a indicar que a melhor propaganda é o boca a boca. Certo. Você pode, né, Instagram, vídeo, mas se um amigo seu fala, cara, eu tô num restaurante muito maneiro, pô, tem muito mais credibilidade. Sim, com certeza. E como na época também existia basicamente musculação para atividade física, então qualquer coisinha diferente disso, pô, deixa eu ver isso aí, enfim. Então meus horários lotaram. Aí eu comecei a dar aula de 6 da manhã a meio-dia, só de personal. Meio-dia para casa, 14 horas já estava no loja de personal de novo. Eu dava 14 horas até 18. Caralho.
Aí entrava no salão de 18 a 22 e de 22 a 23 mais um aluno de personal. Ou seja, trabalhava de 6 da manhã e 23. Só dava tempo de almoçar, tomar um banho e voltar. E assim, acabou meus horários, né? Aí já começou o lance do empreendedorismo, de você não sossegar, né? Pô, eu tenho uma receita aqui, eu já não tenho mais tempo, eu tenho duas opções. Ou aumento a hora-aula, né? Então no momento tá 25, geralmente a gente fala em reajuste anual, né? Mas pô, não vou ficar reajustando 6 meses, não dá, né? Ou então pego mais horários. Aí ficou, acho que ou a grande maioria que trabalha principalmente com personal, é a primeira pulga atrás da orelha, de pensar, vou pedir para sair da sala de musculação. Isso é verdade. Peço para sair ou não peço? Era a segurança, né? É a segurança que a gente tinha. Entendeu? Tipo assim, se eu sair, sei lá, eu ganho R$1.000 no mês, né? Tô falando de personal e salão. Mas no personal, assim, é muito variável, né? A pessoa, o cliente personal, o primeiro problema financeiro que ele tem... Você é o primeiro a ser cortado da lista. São poucos que pensam na saúde, com outras. Com investimento, né? No investimento. Então, assim, primeira coisa é personal. Pô, por mais que ele queira um personal, mas ele sai de você que é R$30 a hora e vai para um lugar de 15, por exemplo. Sim, né? exatamente. Então, assim, primeiro ocorre. Então, é um trabalho muito variável. E a sala de musculação já é uma coisa fixa, né? Não é que seja menos. Então, acho que para todos, assim, para mim também bateu. Eu falei, cara, eu vou sair da sala de musculação, vou ficar só com coisa variável. Daí, acho que uns 2 meses, pensando, faço o quê, vou tal. Vai conversando com alguns alunos de personal. Pô, cara, tô com medo e tal, pra abrir horário. E horário de personal, né, a gente sabe que é um horário nobre, né? À noite, né? Todo mundo quer, todo mundo pede. Enfim, tomei coragem, vou sair. Aí saí, mas com aquele medo, graças a Deus, foi tipo, um mês já voltou todos os horários. Fiquei pouquíssimo tempo, aí de novo. Tô trabalhando de 6 da manhã, meio-dia, de 14 às 23, só de personal. Pô, cheguei no meu teto financeiro. Pô, vou ficar isso aqui até quando? Né? Por mais que... Trabalhando pra caramba, e é um teto que, né? Você tinha como, só tinha como aumentar a receita se você... Anualmente, né? Aumentar salário aula. Ou anualmente, mas anualmente. Ele pensou de uma forma onde criou começou esse start aí. Eu falei, cara, eu não posso ficar agarrado não, cara. Eu preciso ver alguma forma de ganhar mais, né? Senão ficar aqui ralando, fazendo a mesma coisa. Era um bom salário, né, que eu tinha, mas tô limitado, eu não posso ficar refém disso. E vindo mais procura de gente. E a gente ficava preso, a gente não vivia. Tinha uma época onde a gente trabalhava assim, a gente ficava muito medo, vamos viajar. Vamos fazer. Não viajava. Não. A gente não viajava, não fazia nada. Aí tinha feriado, às vezes a gente não ia, não viajar para dar aula, porque o aluno às vezes chegava ele poderia viajar, a gente não. Se a gente viajar, era muito difícil, porque se a gente viajar, a gente não recebe. Você chegou a pensar nessa parte da sua qualidade de vida também? Não. A princípio era só a questão do dinheiro. Porque você, a princípio, tipo, assim, durante a semana você só tinha horário de almoço, você não fazia nada durante a semana. Não fazia nada na vida. Nem estudar eu tava demais. Porque assim, é difícil, cara, porque você... Tem que ganhar o dinheiro também, tem que viver, né, cara? Mas assim, depois com a maturidade, né, com o tempo, você vai entender algumas coisas. Penso eu, né, eu acho que tem fase da vida, principalmente profissional, que é uma fase, meu irmão, você trabalhar, velho. Trabalhar e braçal, de fato. Fazer seu nome no mercado também. Exato, não é só dinheiro, tem que ser reconhecido, você tem que, existe a Academia do Willian, existe o Willian, existe o Rafael. Eu acho que tem momentos da vida que você, eu ralei, né, daquela forma, mas não estava pensando nisso, era dinheiro, só dinheiro. Mas eu estava feliz porque eu estava fazendo um negócio que eu estava me amarrando, entendeu? Atender pessoas pessoas novas, pessoas mais velhas, e que estavam melhorando a qualidade de vida, que não só estético, né? A filosofia do funcional tem um tipo de treinamento que você gostava de dar. Então assim, eu estava feliz pra caramba, estava ralando, até hoje, né? Ralo pra caramba, mas ainda sou feliz, por isso que é importante as pessoas fazerem o que gostam, não fazer só com dinheiro. E de novo, né? Até voltando um pouco lá, a educação física não dá dinheiro, não dá se você não quer trabalhar, se não trabalha certo, se você é acomodado, assim como qualquer outra área. Talvez que só a medicina, que você sendo bom ou ruim, você ganha dinheiro, né? Mas eu acho que várias outras áreas, como qualquer ramo... A galera média não vai te ouvir isso, não. Mas a gente tem várias... Mas é a realidade, é a realidade. Tem que ser dito, mas é. Então, eu consegui ali fazer isso e assim, como começou a querer entrar mais gente
para ser meus alunos, eu não tem mais horário, não tem mais agenda, um ou outro ali que eu botava em dupla, mas o outro a pessoa não gostava. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí que começou. Falei, cara, eu tive até sorte, né, que eu tinha um grupinho de alunos que eram colegas, né? Antes de chegar nisso, e até como ele falou, nas academias também, dentro das academias que eu rodava algumas academias de campos, já tinha que, olha lá, o palhaço lá. E aí qual o outro problema que eu estava começando a ter? Que aí foi uma série de coisas que me levou a começar do CTE. Porque eu vi assim, que os alunos gostavam daqueles exercícios, daqueles movimentos, daquela proposta nova, mas ficavam incomodados de fazer porque as outras pessoas estavam olhando, julgando. O ambiente não era exatamente propício para aquilo, né, cara? O cliente gostava. Não, sim, mas ele não queria fazer. O próprio cliente do outro que não fazia, às vezes era amigo e sacaneava. Pô, você tá fazendo, tá cheio. O que você tá fazendo aí? Pra ir da academia? Então o cara ficava às vezes sem graça de fazer. Mas ele curtia, porque ele não curtia a musculação. É onde foi o grande crescimento do treinamento funcional, do crossfit, essas coisas, das pessoas que não têm muito interesse no. Pegou muito esse público e tem um público muito grande. Você falou lá, eu comecei a perceber, mas até hoje tem um público muito grande. Tanto é que você tá aí com 2, 3, 4, daqui a pouco 10 vida ativa aí. Então assim, quando eu passava um exercício, né, pro aluno, dá pra perceber o semblante que ele tipo, não gosta muito do exercício que você passou, né? Assim. Vai falar, não, isso aqui é uma série só. Aí já trocava, né? Pra pessoa não ficar sem jeito. Então muita coisa perceber de personal, né? E tinha pessoas que não, vamos fazer isso mesmo, vou pular aqui, vou pegar um peso aqui, vou jogar pra cima, tá tudo certo. Então ali eu comecei a perceber, cara, esse não é um ambiente aqui para mim, ou para alguns dos meus clientes, né? Não tá fluindo legal. E tinha até alguns donos de academia que falavam assim, não faz esse exercício aqui não é legal fazer isso aqui não, e tal. Eu falei, caraca. Então assim, aí esse foi um dos fatores. Outro fator disso que até ele falou, de alguns outros colegas também de ficar apontando, né, falando. Por mais que eu nunca ligasse, se eu ligasse não iria pra frente, né? Mas é chato você não olhar, não apontamento, enfim. E aí veio esse lance do grupinho de alunos que eu tinha ali, que por sorte, né, era uma família e alguns amigos, que queriam treinar junto. Não, falei, deixa a gente treinar junto, o personal não é grupo, né? O personal é no máximo 2 tal, não é igual a trabalhadores e tal, mas. Não, mas a gente quer e tal. Aí você baixa um pouquinho o valor. Nem a sua cabeça estava tão aberta para isso também, né? Trabalhar com grupo, trabalhar muito novo, né? Muito novo. Aí eu falei assim, eu em 1 hora de trabalho, né, para dar aula, eu agrupo 5, 6 pessoas, na época era mais ou menos isso. Eu baixo um pouquinho a valor da hora a aula dele e faço esse treino. Em 1 hora então eu ganho 3, 4 vezes a mais do que 1 hora de personal. Eu falei, então se eu agrupar pessoas... Começou a te dar uns estalinhos. Falei, acho que tá uma parada aí. E aí eu fiz, né, como é que foi, fazer acho que no máximo 1 mês. E fluiu super bem ali o treino, né, a aula, a galera gostando, interagindo, enfim. Falei, e foi aí que deu, acho que eu vou ter um espaço, mas nunca quis ter. Alguns alunos até de personal falam, abre, eu falei, tá maluco, manda pepino aí, eu converso com um dono, o outro, ele fala dos problemas que tem, né, enfim, milhões de problemas que tem. Eu falei, não quero isso pra mim não. Mas é a necessidade, ou eventualmente alguma visão de alguma coisa que eu estava percebendo ou tendo necessidade, que foi. E aí foi que eu fui lá no Jockey, na varanda da minha tia, no bairro Jockey, né? Cara, o tamanho disso aqui, um pouquinho maior que isso aqui, comprei uns 5 colchonetes, uns 2 elásticos, uns 2 kettlebell, na época nem tinha kettlebell para poder comprar, cutuquei lá, achei. E aí comecei a agrupar ali alguns alunos, falei, eu não tenho horário, mas eu tenho um horário à noite que eu estou fazendo uma aula coletiva. Não quero, pode ser. E aí qual foi o assim, eu falei, cara, as pessoas estão gostando, porque olha só, lá no Jockey, é longe, né, para pensamento comum, é longe. A galera que faz, que tinha personal, condição na época de fazer personal. E assim, longe, entre aspas, não tinha nenhuma estrutura, o piso era de ardósia, você pulava isso aqui, já quando você batia quebrava, a ventilação não era boa, enfim, era um espaço totalmente adaptado, né? Não era nada a ver com academia. Se a galera tava saindo para ir lá, né, que tinha alguma coisa, né, cara? Eu falei, cara, bicho, vem na Pelinca, vem aqui pro Jockey, e pessoas com boa condição financeira, médico, advogado, cara, e vindo, aí começou a crescer, aí
botei isso de 19 às 18 horas, né? Aí eu dava aula de personal e vinha lá da Pelinca correndo em moto. Chegava lá, tinha que armar as coisas lá, dava aula de 19, começou com 19 às 20. Depois começou a entrar mais gente, aí eu abri de 20 a 21. Aí eu chegava correndo, sozinho, colchonete, dava aula, acabava ali, já tinha que dar aula 22 horas para o aluno de personal que voltava Pelinca, de moto. Aí tinha que fechar, alongar e tinha sempre alguém querendo falar comigo, conversar, né? Pô, isso, aquilo e tal. Aí tinha que guardar as coisas, pegar a moça e sair correndo, um maluco para pedir poder dar aula, voltar da aula de personal. E aí no outro mês já começou a pingar alguma coisa de manhã. E aí começou a crescer. Falei, pô, aí de novo medo, né? Falei, cara, pô, aqui tá confortável, entre aspas, né? Não tem custo alto, né? Algumas coisas minha time me ajudavam. E agora, vai para um local maior? Aí vem, né? Local maior, aluguel maior, imposto, obrigações trabalhistas, começa funcionário, começa assim. Aí já começa. Falei, cara, e agora? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Conversando com alguns alunos. Não, cara, te ajudo, indico mais gente. Aí quando foi lá para o lado da FEMAC, aqui, né? Onde era... Aqui mesmo. La Maison. Na La Maison. Aí foi ali, também não era um local, tinha nada a ver com a academia de estrutura, né? Mas aí começa já a investir mesmo. Eu não posso trabalhar só com 10 colchonetes. Uma coisa boa que você está falando aí, até para o pessoal se ligar. O medo sempre vai estar presente nas suas escolhas, nos seus passos para frente, cara. Até hoje, né? O medo sempre vai ter e o risco também, mas o risco faz parte do negócio, cara. Se você não arriscar, se você não der um passo para frente, como é que você vai saber também se o negócio vai dar e certo? nunca tem nada seguro. Por mais que você tente controlar as variáveis... Segurança não é risco. O risco é justamente que você não sabe o que vai ter na frente. O medo, na verdade, até é bom se você começar a entender que o medo é bom para um empreendedor, que ele te faz refletir, te faz analisar, te faz ter um foco maior. Se você for, vou fazer... Não, medo, é claro que a coragem tem que vir mais, mas tem que existir o medo para que você consiga. Eu estou passando por isso, não tem que Inclusive, parar para analisar também todo o contexto. A gente tem trocado muita ideia, o Messi, a respeito disso. Eu estou nessa fase inicial de empreender também, ele já tem uma experiência maior que eu. Então esse medo, esse receio, a gente troca ideia, a gente começa a perceber que é benéfico para a gente que quer. Mas, como eu falei, a coragem, você teve a coragem acima do medo, mas o medo veio para você refletir, pô, mais isso, mais aquilo. Ele faz você fazer análise, observar mais, ter mais foco. Então, às vezes, as pessoas que estão empreendendo, eu estou até me metendo na área de Messi aqui, as pessoas que estão empreendendo têm que entender que o medo faz parte e deixa ele permanecer, só trabalhe ele, para que você reflita e, teve a coragem, onde estamos agora, né? O medo, ele foi até legal você falar nisso, o medo tem que ter, cara, porque o medo eu acho que ele te traz um filtro de algumas coisas. Pô, vou comprar um equipamento X, não é tipo, tem coragem, vou comprar, não, para aí, como é que eu vou conseguir pagar isso aqui, o parcelamento disso, estimativa de aluno, de receita, não, pô, eu acho que dá. Então acho que é uma medição, né, um filtrozinho que você coloca ali, porque você não pode ser só emoção, ainda mais que a gente que é professor, cara. Desmedido, né, cara? Você vai, tem esse equipamento no mercado, isso que os alunos vão gostar. Como professor você compra, né? Você faz, não, peraí, como proprietário, como gestor, não, peraí, tem isso aqui também. Toda análise, né? Tem que guardar isso aqui, isso aqui se acontecer, enfim. Mas muito medo, cara, e é um passo muito grande, né? Eu saí no underground, entre aspas, Você também calhou de encontrar o La Maison alugando? Foi o primeiro espaço que você procurou? Como é que foi? Não, eu saí e comecei a procurar, né? Aí qual foi a minha análise ali? De um espaço que era mais aberto, um valor de aluguel que eu conseguiria. Acessível. Eu não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês. Por exemplo, abri agora, dia 5. No mês seguinte eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu fui. Mas é um medo controlado. Não, tem fulano, tem ciclano, tem tantos alunos, o equipamento que eu queria comprar, então vou segurar um pouquinho, ou vou botar mais, mas já sabendo que poderia eventualmente ter aquele tipo de receita, você com o dono do imóvel, né? Um desconto, enfim. Então pegou e foi, mas eu pesquisei algumas coisas ali para poder também me atender ao que eu precisava. Por exemplo, eu precisava de um espaço maior, não podia ter muita repartição. Porque pelo tipo de trabalho, principalmente aulas produtivas, não pode ter muita repartição, você não consegue ver ninguém, né? Você tem que ter esse olhar mais aberto. Mas
fui. Aí botei ali, muitos alunos me ajudaram também, não, Rafael, estamos juntos aqui, vou chamar mais, vou divulgar, vou ajudar. Mas aí eu consegui, acho que foi o primeiro mês, e muitas das coisas foram acontecendo pela sorte ou não, de uma época que não se falava em treinamento funcional, era muito pouco, então era uma coisa que se destacava muito do que não era musculação, então existe um local. E aí foi um dos erros meus. Eu achei que naquele ponto, naquele local, né, aqui, pelo menos na época, era um local muito bom. Só que depois de um tempo, aí avançando depois lá, eu chego lá, não foi um local tão bom. Pela geolocalização, pelo raio de ação, a gente vê assim, do asfalto para lá, eu não teria público, só do asfalto para cá. E a gente sabe que o negócio tem que ter uma radiação ali um pouco maior, né, que abrange mais, mas não, estava mais limitado. E isso eu senti quando eu fui saí dali e fui para Tu Bernardes. Quando eu saí dali e fui para Tu Bernardes, na primeira semana triplicou o número de alunos. Caralho. E eu fui pegando feedback, né, e tal, pô, foi a hora doida para ir lá, pô, lá era muito longe. Todos. Pô, lá era muito longe para mim, lá era muito longe para mim, pô, lá era ruim para mim, pô, agora tá melhor. Então, assim, ali foi um primeiro aprendizado, né, entre aspas, para quando você for abrir um negócio, entre várias outras milhões de coisas que você vê, você também tem que ver a localização. Né, se é um local povoado, populoso. E tem uma coisa também, né, cara, que ser um bairro bom, tá? Um Exato. bairro bom como é aqui, não significa que a localização para o estabelecimento é boa, né, cara? Exato. Então, eu também levei isso em consideração, pô, aqui é um bairro pelo que eu vou cobrar, as pessoas que moram por aqui, não. Tive êxito, né? Tive tudo bom ali, pô, foi ótimo. Fiquei ali 3 anos e pouco. Mas a comparação depois quando eu fui para um local, né, com radiação muito maior, acesso muito Eu acho maior. que tem uma visão de ver que, assim, até que eu acompanhei, né? O seu nome cresceu muito ali, a Vida Ativa virou realmente Sim. uma referência. O local que você abriu depois, pô, top de linhas lá no primeiro local seu, eu confesso que eu ainda não conheço tem na Pelinca também, confesso que eu ainda não conheço, mas o Dr. Bernardes eu conheço, pô, você passa lá, um lugar lindíssimo, passa em frente, já logo vê Vida Ativa, tem toda essa questão também. Eu vejo assim, esse local, mesmo tendo isso que você falou aí, um local que foi onde você iniciou tudo e fez o seu nome. Ali, teoricamente, entre aspas, não foi tão ruim, que ali você começou a fazer, né, o nome, Rafael Vida Ativa. Hoje você conhece Rafael Vida Ativa, acho que não é nem, sinceramente, você nem seu sobrenome, eu chamo de Rafael Vida Ativa. Porque já você criou uma identidade, uma marca, você tem uma marca. Vida Ativa, já é teu rosto aí, tudo, ó. Inclusive, ele perdeu um pouco do apelido da escola, que era Rafael Pezão. O Pezão agora quase ninguém mais. No chão. Eu dei um aluno que da época também trabalhava com um negócio demais e falou, tira esse negócio de Pezão, mano. O Pezão profissionalmente, Barbão agora, né? Não, nem tinha barba. Não, o Pezão agora mudou para sim, Ele falou, cara, tenta parar com isso, cara, porque assim, é um nome, um apelido, né, no caso, não traz muito profissionalismo, né? Parece que é uma coisa de garoto aí, garoto, de escola. Para com bota seu nome, sei lá, vê o que você vai. Tira isso. Até o galera me conhece como Pezão. Ali na Lamezon já era Vida Ativa, você já entrou com esse sempre nome? Vida Ativa, já entrou com esse nome. Eu botei esse nome para tentar trazer para as pessoas, assim como minha vida era. Você acertou muito, né? Ter uma Vida Ativa. É um excelente nome. Independência da musculação, crossfit, enfim, ter uma vida ativa, porque assim, hoje também talvez não, com certeza a gente estudou para ser professor, né? Para a gente dar qualidade de vida para as pessoas. Tem vários caminhos de qualidade de vida. Então, primeiro eu sou professor, estou dono da academia, né? Mas eu sou professor, então o que eu quero propagar é isso, que as pessoas tenham uma vida ativa, né? Que não fique sedentário, enfim. Então, mostrar para as pessoas que até hoje eu tenho dificuldade de falar que eu sou empresário. Eu falo como eu falo que eu sou professor, profissional de educação física. O que você é? Profissional de educação física. Eu falo isso em primeiro lugar, antes de falar que eu sou empresário, empreendedor, às vezes eu nem falo. Às vezes as pessoas que falam, ele tem uma academia, às vezes eu nem falo. Porque por um lado é errado, que eu estou aprendendo que a gente também tem que vender o nosso negócio, mas é uma dificuldade por isso que você falou. É que a gente tem esse sentimento, sou profissional, a gente gosta de ver as pessoas mudando, a vida ativa, tendo a vida ativa. Então a gente às vezes tem essa dificuldade de falar que a gente é empresário. Mas alguns locais tem que falar, né? Mas alguns locais tem que o network a gente tem que falar. Então a gente tem que estar, a gente está reaprendendo todo esse processo, tentando equilibrar tudo. Mas porque a gente
É o que falou, a gente nem sempre é emoção, né? Na emoção a gente fala, a gente é professor, porque a gente ama. A gente não tem preconceito com isso, às vezes as pessoas têm. De ser professor, de ser profissional de educação física, de levar atividade física para as pessoas. Aí se for na emoção, a gente vai ficar nessa. Mas no network, no profissionalismo e tal, a gente tem que se apresentar realmente como. Cara, e hoje em dia, essa questão de como você se apresenta, se porta para a sociedade, não é o ideal, mas acontece, né, cara? Você chega num lugar, vocês dois, o que vocês fazem? Eu sou professor de educação física. Aí digo, pô, maneiro. O que você faz? Pô, sou dono de uma academia, sou empresário. Caralho, pô, você é dono? No segundo momento você fala do professor, né? Mas você é dono, você é empresário. Então, o simples fato de você falar uma coisa, as pessoas já, porra. Até pra roubar a atenção pra gente falar o que a gente quer. A vida ativa. Porque se a gente iniciar com a vida ativa, a pessoa. Principalmente dizer, não, eu sou empresário e tal, pô, mas sou profissional de educação física, dou treino na minha própria academia. Endossa, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ter essa situação de como você falou, da gente se apresentar, entendeu? Primeiro, para prender a atenção. É difícil, porque você pode passar mais de arrogante às vezes, né? Não, como você falou, dependendo do lugar que eu esteja, né? Não tem jeito, cara. Mas tem que falar. É uma coisa que não tem como a gente fugir, né? Você tá numa roda de pessoas ali, as pessoas já vão te olhar de, porra, querendo ou não era pra ser assim, né, cara? Independente do que você faça, porra. Mas... Eu acho que o que ele falou é legal, cara. Hoje em dia tá bem melhor. Talvez com rede social, sei lá, eu acho que hoje tá um pouco mais respeitável, né? Apesar de, como toda profissão, tem uns bons profissionais, os maus profissionais, mas eu acho que hoje as pessoas estão respeitando um pouco mais, né? Porque assim, alguns colegas de trabalho estão mais profissionais, entendeu? Não tá aquela parada de oba-oba, principalmente personal, né? Como toda profissão, tem os bons e tem os ruins. Mas a galera que de fato veste a camisa com profissionalismo, acho que está se portando como profissional, o jeito de falar, o jeito gestual, como vai tratar, né, um possível cliente, um próprio cliente. Eu acho que, falando de rede social também, eu acho que para vocês que são diretamente ligados à área fitness e corpo e tal, eu acho que a rede social deu um levante para vocês muito grande, porque todo mundo quer aparecer bem no Instagram, nas fotos, todo mundo quer aparecer bem, cara. Então todo mundo está procurando alguma coisa para fazer. O cenário do fitness, né, que aí é o suplemento, loja de suplemento, mais academias, né, hoje, pô, academia pra caramba, boxe, estúdio, abriu muito, mas porque, justamente você falou, até os alunos, né, clientes, enfim, é legal para eles mostrarem que eles estão se cuidando. A gente sabe que também tem gente que nem treina, né? Aí só tirar uma foto ali, mas pelo menos tá divulgando uma. Né? Paga e não vai, paga e não vai dizer que vai, fala que vai. Mas tem gente que vai lá, tira foto, tô aqui, tô morrendo, não sei o que. Para o treino toda hora pra tirar foto, Mas faz parte, isso é a nova tendência do mercado aí, que vai uma academia cheia de tripé, cheia de coisa que o pessoal já apoiar a cana ali. A gente tem que ser a gente tem que pensar já como os aparelhos com suporte, a pessoa já botar o celular, já ficar ali. Mas de fato a rede social ajudou pra caramba de gente, cara, porque é mais gente e hoje em dia é legal, né? Você tá dentro da academia, enfim, onde for, fazendo atividade física. Eu acho que também, assim, que ainda vai ajudar mais ainda a gente, hoje a rede social, em primeiro lugar, mas através disso, após a pandemia, as pessoas, no mínimo, se conscientizaram. Mas até chegar a fazer, tem um processo um pouco mais, tem um caminho, mas hoje se conscientiza. Hoje a rede social, essas questões de empreendedorismo, essas coisas, as pessoas estarem falando de sucesso, até o segmento que cresceu muito, das pessoas falando de empreender, de melhor, eles também estão tocando muito no assunto. Um dos pilares para você viver bem é a atividade física, você empreender é a atividade física. A forma da gente se unir foi essa, para pegar dele do empreendedorismo, uma forma de hábitos saudáveis. Pô, é um pilar, é uma união os dois. Então acho que a pandemia está trazendo, está melhorando, acho que até o treinamento funcional, o treinamento integrado, se beneficiou muito, assim, lógico, uma coisinha, às vezes a coisa ruim a gente tem que trazer algo bom. Sim. Então, principalmente, era muito mais fácil você passar um treino funcional online do que um treino de musculação. Sim. Então as pessoas começaram na pandemia, muita gente começou a praticar atividade física na pandemia. Acabou a pandemia, eu tenho certeza que a vida ativa, eu acho que teve uma resposta muito maior do que às vezes uma academia de musculação.
Sim. Por causa dessa questão da continuidade que teve na pandemia, que vocês continuaram, vocês foram mais fáceis de estar passando treino, eu acompanhei, vocês continuaram passando treino online, então a galera que ficava online, vocês tiveram muito aluno, acabou, então vocês vieram ter a oportunidade desse crescimento da vida ativa, de outros treinamentos, o CrossFit e tal, através disso também. Eu vejo muito isso, não só a rede social, tudo ligou, né? Tudo se ligou. Até pessoas também, até com a própria musculação também, já recebi isso, começou a fazer atividade física, até algum treino com o personal, enfim, algumas galerias emprestaram equipamentos, a gente também emprestou, começou a levar para casa, que viu, começou a fazer alguns movimentos de musculação, digamos assim, só para ser mais didático, né? Pô, a musculação é legal, pô, me deu um bracinho aqui, pô, me deu um... Mas sabe o que mudou também? A gente pegou aquela parte quando você iniciou do preconceito inicial, o treinamento funcional veio explodindo. Peguei, eu fui, tanto é que eu fiz curso, já fui atleta de CrossFit e tal. Eu aproveitei, eu sou daquela, filho. Eu tô atividade física, eu vou aproveitar. E quando eu comecei o CrossFit, foi mais para aprender novos movimentos, para também passar meus alunos. Só que eu me apaixonei. Aí continuei como atleta. Mas o que mudou, que não tinha, eu acompanhei o início do CrossFit. O preconceito do crossfiteiro com da musculação era muito grande. E o reverso ainda hoje. Só que já mudou muito. Já mudou, porque hoje o CrossFit, qual é que é? Bota um atleta. O atleta de CrossFit, o Rick Fromm, o Fraser, hoje eles mostram vídeos dentro de uma academia fortalecendo. Sim. Então, galera, calma aí. Hoje, antigamente era o CrossFit, por que trabalhar um grupamento só se você pode trabalhar todos ao mesmo tempo? Só que eles viram também que o fortalecimento da musculatura ali vai ajudar também no movimento. Foi aquilo que a gente estava conversando no treinamento de uma especificidade de um treinamento de vôlei, que era só funcional, que hoje também está dentro da academia para fortalecer certos movimentos que são repetitivos. Então, e mudou. O preconceito até entre nós, profissionais, diminuiu muito. Hoje é mais uma brincadeira. Eu tenho um grupo do CrossFit que a galera me zoa, que eu sou marombeiro, e eu tenho um grupo da Maromba que a galera me zoa, que era crossfiteiro. Então, mas agora é na brincadeira, porque antes realmente era algo que tinha um preconceito. Hoje eles viram, a galera tá... O dono de academia tá botando equipamentos funcionais dentro da academia e o dono do CrossFit tá botando equipamentos fitness dentro. Ou seja, todo mundo viu que, cara, não adianta brigar, vamos nos unir. Essa é a resposta mais inteligente nossa, você como treinamento integrado ou como musculação. Se a gente ficar de preconceito um com o outro, filho, nós dois vamos ser perdendo. A gente tem que unir, tem que se unir. Pô, você faz treinamento funcional, você pode funcionar, vai lá na vida ativa, maneiro, tá na vida ativa, você gosta de musculação, é bom, cara, pra fortalecer, vai lá na academia, o William lá. Então a gente se une, a gente ganha, ao invés de ficar, musculação dentro, tá doido, negócio de musculação. Funcional, pô de frango, não existe, cara, não existe isso. A gente tem que estar aproveitando e isso já mudou também, né? Isso já mudou muito, era muito, você não tinha noção. Muito engraçado. Mudou bastante, cara, com o Matt Fraser, cara, porque ele né, campeão pra caramba e tal, ele nunca mostrou o treino dele. Né? A galera ficava perguntando, qual é o seu segredo, tal, ele não mostrava. Ele não mostrava. Não mostrava jeito nenhum. E ele, no final, ele estava indo para se aposentar, ele falou, quando eu aposentar vocês vão ver, mas vocês vão ficar surpresos, enfim. E depois que ele se aposentou, ele até falou algumas coisas, até mal do cross, né, do CrossFit, falou algumas coisas que ele não fazia, e ele apresentou de fato o treino dele. Elevação lateral, busca bíceps, ele tem um treinamento hoje em dia que é o HPO, não sei o quê, que é basicamente isso, cara. E ele mostrou... Trabalho de músculo secundário, sem acessórios. Não, porque tem certos movimentos, o CrossFit tem musculatura que não trabalha, ali às vezes um movimento específico trabalha, então ele fortalecer esse músculo, o músculo do ombro, deltóide lateral, deltóide anterior, deltóide posterior. O desenvolvimento pega muito deltóide anterior, que é muito que tem o da barra. Às vezes o lateral ficava muito prejudicado. O que ele fazia? Preciso fortalecer minha região do ombro inteiro, então eu vou na musculação. É legal você falar do Fraser por duas coisas. Que ele não mostrava o que ele fazia, que era isso, e ele era muito melhor que os outros, cara. Ele estava muito na frente dos outros. Aí começou o treino dele, cara, né, mostrando que não era porrada o tempo todo como a maioria fazia, na intensidade, ele periodizava. Então assim, ele tinha muitos momentos que era regenerativo, cuidava, mas tinha esse olhar de não ficar dando porrada. Não, peraí, essa semana eu vou fazer
né, o A musculação hoje, sabia, né? A musculação hoje, os grandes atletas fazem isso. As pessoas acham que o cara treina porrada. Não pode, Então, assim, ele descansava o corpo, ele não submetia o corpo à intensidade alta o tempo todo, porque vai chegar uma hora e vai quebrar, mano. Ou a performance vai cair. Hoje em dia, no mundo do CrossFit, existe um protocolo específico, Mobility Goes First. Mobilidade vem primeiro. É uma coisa que há um tempo atrás, o pessoal da maromba, do CrossFit, quer fazer mobilidade, alongamento para quê? Atrapalha, diminui a força. Hoje em dia, um dos pilares do CrossFit é mobilidade e alongamento. Todos os caras mais fora do mundo, você olha o Instagram dos caras, estão se esticando todo. Dentro da musculação também, tá? A musculação hoje também, os grandes atletas open, aqueles caras fortão, eles viram que a mobilidade diminuiu muitas lesões deles, somente com altas cargas. Quem fala muito disso é o Sardinha. Sardinha. Milhões de faz muito hoje, por um preconceito. O que aconteceu? O Vitor Capial era um amigo, treinador assim, secundário do Rafael Brandão, que é um dos maiores atletas hoje nosso, e ele foi pro CrossFit uma época, e ele é profissional, ele foi pro CrossFit para aprender treinamento de base, que é a Luterra, essas coisas. Hoje em dia ele utiliza muito, e ele levou essa musculação sempre muito preconceito. Então ele utilizou muitos métodos do CrossFit, eu vou falar do preconceito, não adianta, vai lá buscar algo que tem, as duas áreas vai se juntar. Ele trouxe o método CrossFit para esse treinamento de base, para a musculação, sofreu muito preconceito, mas hoje um monte de gente está fazendo. E ele trouxe também o alongamento. Então o Rafael Brandão hoje vai treinar, ele fica lá meia hora alongando, e alongando mesmo. Que isso, rapaz? Antigamente, você vai fazer isso, vai perder força. Ele começou a diminuir as lesões dele. É um cara que treina, bota 1000 kg no leg. Mas ele só bota 1000 kg no leg, mas ele começa o treino dele alongando bastante. Ou seja, se não tivesse essa união, ia continuar esses métodos. Não, que alongar. Cara, não tem jeito. É se unir para se fortalecer. É atividade física, né? O próprio CrossFit, na aula do CrossFit, tem sempre a mobilidade, né, para fazer antes, lá, na metodologia que a gente criou também tem isso. Eu fiz o primeiro curso de CrossFit em 2011, talvez o Campos foi o primeiro. Foi lá no CrossFit Friburgo. Você fez junto com o Thiago Moura? Não, o Thiago Moura fez depois, em 2013. Foi o Thiago, Enoque, eu tinha feito já, fiz em 2011. Foi o primeiro mesmo. Fiz lá, porque era muito do funcional que eu estava buscando, né, informação, curso, fiz um monte de curso, fiz apoio lá na Gama Filho, distinta Gama Filho, né. Acabou que eu não consegui concluir após, porque a Gama Filho faliu, né, fechou, deixou na mão para uma página de treinamento funcional, foi o primeiro do Brasil. Conceituado da Gama Filho. Então assim, eu estava buscando um monte de coisa, né, estudando, aí eu fui pro CrossFit. E muita coisa ali eu também peguei como base para criar a metodologia do CT, do Ilhativo. Não quis seguir o CrossFit porque assim, não concordei com várias coisas, não queria trabalhar com algumas coisas legais, outras não concordava, então não quis seguir o CrossFit, né, de fato, mas tem muita coisa da base ali que eu utilizo até hoje, né, para fazer isso. Então hoje o Ilhativo tem uma metodologia própria, então assim, o que a gente faz lá, como a gente faz, não copiei de um lugar, peguei aqui, porque eu queria justamente essa liberdade de fazer aquilo que a gente testava, errava, porque era uma coisa nova, né, acontecendo. E aí a gente conseguiu fazer essa metodologia que ano a ano vai se ajustando, vai se adaptando, vai se atualizando, que é muito importante, né? Se atualizar. Você tocou nesse assunto aí, até uma das perguntas para você. O que seria esse treinamento integrado? Onde surgiu essa ideia sua de sair de um treinamento funcional, que era o que as pessoas estavam acostumadas, né, e criar um método de treinamento integrado? O que você viu de diferença? O que agregou, o que realmente as pessoas buscam, o que fez você pensar nisso para as pessoas buscarem? A necessidade que você sentiu de fazer essa migração? Treinamento funcional, voltando lá, treinamento funcional, né, deu boom, como qualquer outra modalidade da boom, todo mundo faz, né? Existe a banalização, né? Agora é zumba, qualquer um é pessoa de zumba. Agora é body combat, todo mundo é body combat. É funcional, todo mundo é funcional. E aí o funcional ele começou a ser banalizado um pouco, porque como é moda, todo mundo quer trabalhar, não tem problema nenhum, mas ele começou a ser vendido como emagrecimento e como ficar puxando elástico e ficar equilibrando em cima de bola. Então, na época você falava funcional, é circuito, né? Troca. Fonezinho, vai pra cá, vai pra lá, puxa elástico. O funcional então ficou vendido dessa forma. Você fala funcional, é emagrecimento, é circuito, ficar se equilibrando, não tem força, não tem hipertrofia, não tem peso, não tem carga, não tem nada disso.
E assim, né, como eu fui estudando, tal, fazia. Dentro do trabalho do Vida Ativa, sempre existiu o trabalho de hipertrofia, trabalho de força, trabalho de potência, também emagrecimento, também tinha elástico, também tinha as estabilizações. Nunca trabalhei com circuito. Lá, até em 10 anos, acho que eu dei, sei lá, 4 circuitos, enfim. Então nunca teve isso. A filosofia do treinamento funcional é trabalhar todas as valências físicas do corpo. Força, velocidade, lá. Só que é muito mais fácil você ficar trabalhando emagrecimento do circuito, porque é fácil ali você ficar, né, fazendo. Então o Vida Ativa sempre trabalhou com isso, né? Então um treinamento funcional. Só que ao longo do ano, do tempo, que comecei a perceber como o rótulo do treinamento funcional sempre foi emagrecimento do circuito, e eu nunca fiz só isso, na verdade era bem pouco isso, existia uma barreira da população. Por exemplo, você fazia lá um Vida Ativa, né, no treino, aí você falava com ele, pô cara, vamos lá no Vida Ativa e tal, profissional. Aí eu falava, tá, funcional, tá, qualquer coisa boa. Porque o William, pelo que ele vê, circuito, emagrecimento, pô, não vai ficar correndo pra lá e pra cá, puxando elástico. Tá, qualquer dia eu vou. Por quê? Porque o funcional já tá banalizado dessa forma. Já tá aquele rótulo. E por várias pessoas, locais, sozinhos, não tô aqui falando que tá errado, não tô falando isso, tô falando do cenário do funcional. Então, durante esse tempo todo ficou isso. Então, muita dificuldade as pessoas irem conhecer porque o funcional, né? Porque tal lugar faz assim e tal, enfim. Isso foi recente. Eu fui num curso, uns 4 anos, 3 anos. Eu fui um curso lá em São Paulo, a gente falando várias coisas lá e a gente sempre, eu e mais 2 da equipe, né, do Vida Ativa, a gente foi lá. Era sobre força, potência, enfim, que era o Bel. E tudo que o cara falava lá, no curso ele sempre ia apresentar. Não, eu trabalho com treinamento funcional. Aí já falou, quando a gente falou, né, trabalho funcional, outra do CrossFit, outra da musculação, outra não sei o que e tal. E ia lá, outro circuito, lá em São Paulo. Aí tinha caceta aqui também, mano. Aí tá. Então assim, o professor que estava dando aula já ficou com aquele, né, lá, mais um circuito. E o curso foi se desenrolando e muita coisa que ele estava falando, né, explicando e dando curso, eu e os outros 2 a gente ia respondendo. Não, isso aí é assim, ó, isso aqui é assado. Então, foi um curso de 6, sábado e domingo. Então, ao longo do período do curso, ele foi gostando da gente. Tipo assim, pô, cara, você estava funcional mesmo? Porque viu que a gente tinha conteúdo, a gente sabia de algumas coisas ali da parada. Então, assim, no final do curso, ele até convidou a gente para fazer umas coisas lá com ele lá. Eu falei, cara, pô, legal, cara, como é que é o trabalho de vocês? Você se interessou pelo trabalho que a gente faz? A gente explicou e tal. E dali ele deu um start. Eu falei, cara, não bota funcional mais não, cara, troca o nome. Foi através dessa... Aí que você vê que o próprio cara já tinha esse preconceito na cabeça dele. Porque o Brasil inteiro trabalha pré-definido. Porque o funcional virou, só trocou o nome, porque era o circuito. Antes funcionava o circuito. Não, no circuito. Porque tinha um nome realmente circuito funcional, não era treinamento funcional. Circuito só em praias, né? No Rio de Janeiro, que as pessoas queriam fugir da academia, os personagens eram muito caro você pagar a taxa de personal. Os personagens começaram a comprar as coisas e ir para as praias e falar circuito funcional. Então pegou isso, circuito funcional, porque o primeiro nome veio como circuito funcional, não como treinamento funcional, né? Pegou na cabeça. E aí ele falou isso, aí a gente, caraca, é mesmo. Falei, cara, isso não atrapalha você, pô, você chegaram aqui, pô, aí esse professor tava com um auxiliar, um professor auxiliar, a gente ficou conversando só a gente no curso pra ir embora. Falei, cara, porque, pô, achei ninguém de circuito aqui, cara, só fala besteira, não sabe nada, tudo, enfim. E aí a gente voltou de São Paulo pra cá, entre nós 3, né, eu e os 2 da equipe, a gente ficou conversando, falou, pô, realmente, tá, a gente foi bolando algumas coisas. E a gente entendeu de fato e começou a bater que o funcional estava atrapalhando muita gente durante esse tempo todo. Eu falei, né, funcional, emagrecimento, qualquer dia eu vou lá. Então, pelo menos quando você tira o funcional, a gente, né, voltou do integrado, porque a gente integra, eu vou falar um pouco sobre, no mínimo, se a pessoa tem uma curiosidade, vai ter treinamento integrado. Integrado, só às vezes não sabe o que é, a maioria das pessoas não sabe o que é. Pelo menos ela tem curiosidade de ir. Ou de perguntar o que é. Ou de perguntar o que é. Entendeu? Então a gente tirou esse rol funcional, que já era uma coisa banalizada e vendida, já se vendia como emagrecimento. Quando a gente trocou e a gente sentiu rápido, pelo menos a curiosidade. O que é isso aí? Como é que é? A gente explica e fala, vou lá, aí, legal isso aí e tal. Então assim, a gente sentiu muito rápido, pelo menos a curiosidade da pessoa pelo menos ir, ou perguntar como é que é.
Você também teve uma jogada de marketing muito boa que eu acompanhei, que você fez um vídeo explicando, falando, você fez um vídeo muito bem feito, eu vi, falando agora não é mais treinamento funcional, é treinamento integrado, você começou a explicar exatamente isso. Isso criou uma curiosidade, você deixou meio que aberto, não explicou totalmente, ficou meio que aberto, que é isso? O treinamento integrado, uma nova... O novo também cria coisa na cabeça, pô, não é funcional mais, criamos um método. Que você pode até pensar nisso, um método que eu ainda não vi, como treinamento integrado. Não sei se tem, você está mais por dentro da área, que já pode ser um método seu, uma coisa sua. Treinamento. Isso criou essa coisa, por isso talvez a galera, pô, o que é isso? E realmente você está falando aí, cria, gera-se, o que é? Realmente foi uma jogada muito inteligente da sua parte, muito inteligente. Na prática, no dia a dia do treino, não mudou nada. Desde 10 anos aberto, como eu falei, vai se ajustando, vai se atualizando. Quebrando tabus, né? Quebrando barreiras. A base é a mesma. Só trocou, trabalho igual. A base é a mesma, você só vai mudando de acordo. Todo mundo falou, pô, Fel, pelo menos o que não, só trocou o nome só. E até os próprios alunos começaram a vender melhor isso. Porque, pô, Fel, ficou legal, porque, pô, às vezes eu falo com meus amigos lá, pô, que legal, eu faço isso, faço aquilo, quando eu falo funcional, eu falei, as pessoas gostam de diferente. As pessoas já não marcam, mais treino funcional pago, não, treinamento integrado pago. Igual CrossFit quando veio, né? Igual CrossFit. As pessoas gostam desse diferencial, então criou isso realmente, foi uma jogada muito inteligente. E aí acabou calhando assim, até ajudou, né, um pouco, porque foi na mesma época ali que a Corporate fechou, né? A gente adquiriu alguns aparelhos, a gente escolheu alguns aparelhos que seriam mais comercialmente ali, que ajudaria a gente. Eu queria alguns também, você chegou primeiro. Aí a gente criou um aparelho, esteira, enfim, aí foi bem no momento, né? Então ficou mais fácil da gente falar sobre o integrado. São esses movimentos mais, não só de peso corporal, não é só elástico, tem trabalho de força, tem trabalho de hipertrofia, né? Tem toda a priorização. Então ficou mais entendido, né, esse tipo de trabalho. A gente nem fala equipamento de musculação, a gente nem fala isso. Não, é um equipamento tradicional. Para não puxar a vibe que a gente tem musculação junto com funcional. Foi um cuidado que eu tive, até hoje a gente tem, de não achar que a gente tem alguns equipamentos da musculação que falam assim, não, tem a musculação com funcional, mas não é musculação e funcional. Não tem nada a ver com isso. Tem os equipamentos tradicionais que a gente faz essa integração do treino. Nada mais é que você se atualizou, como você falou, a base é a mesma há 10 anos, mas você foi vendo que o mercado está isso agora, que determinados aparelhos vai ajudar os seus alunos nesse treinamento integrado, até para eles terem uma performance melhor no seu foco principal, que é o treino integrado. Você sabe que isso também ajuda, como eu falei, como a gente hoje sabe que algumas coisas do treinamento integrado, funcional, nos ajudam para a musculação também. Então é se atualizar, não é ficar fechado, não, isso não serve. Não, vai que vai dar bom, entendeu? E a gente está tendo uma resposta muito boa, porque a gente consegue pegar o cara da musculação, né, que gosta da musculação, gosta do tipo de trabalho, aquele trabalho mais isolado, que sentir aquela queimação isolada, né? Pump. E no outro dia ele fazer alguma coisa mais dinâmica, para não ficar, né, cair na rotina. Então a gente deixa o aluno mais satisfeito e que não fique totalmente tapado, né, só de estar recluso apenas fazendo uma coisa. Então a gente consegue trabalhar com atleta de alta performance, atleta amador, a própria reabilitação, né? Hoje, até pelo tempo que a gente tem, muitos médicos indicam a gente lá para poder fazer, que recebe pessoas lá que se lesionam, né, em algum momento, em alguma outra atividade, chega lá para fazer reabilitação, acabou estando ficando, ou reabilita e volta, né, para a atividade. Então a gente tem uma gama de conseguir atender várias pessoas de vários objetivos e necessidades. E quando a gente fala, e quando eu falo isso, não é assim sobre, então você trabalha com tudo, não é isso. É porque a ferramenta e a metodologia que a gente usa consegue dar esse suporte para várias pessoas. Quando alguém que é muitíssimo raro, né, eu consigo isso mais lá para lá, quando vem perguntar sobre bodybuilding, cara, tem o Valdez lá, tem a galera boa em Campos que trabalha, né? Aqui não tem bodybuilder, aqui não trabalha não, mano. Aqui tá bem longe de bodybuilder. Procurar a galera aí. Uma pergunta boa para vocês dois. Dono de academia, empresário, é molezinha? O pessoal acha que tá cheio de dinheiro, né? Não tem que fazer nada, não tem que estudar, não tem que prestar atenção em nada. Abriu e larga o negócio. Abriu, viagem, barulho no bolso. Cara, vocês, talvez não, com certeza ele ainda me passa por isso. Existe uma briga, cara,
constante de eu com eu professor e eu proprietário. Eu professor tomaria certas atitudes dentro do meu negócio, mas o eu proprietário não, isso aqui não pode não. Né? Algumas atitudes eu proprietário, pô, vou fazer isso aqui por causa do negócio. Não, eu professor não, pô, isso aqui vai contra, meu irmão, essa briga, pelo menos pra mim, né? É uma briga pra caramba. Ah, sofro muito isso, cara. Eu sou principalmente, tipo assim, eu gosto de treino pesado, eu gosto de treino... Aí às vezes tem as máquinas que é pra treino pesado, eu penso assim, cara, calma. Nem sempre as máquinas que você quer fazer vai ser o que seus alunos Eu tenho que pensar, e às vezes eu tenho alguns amigos que treinam comigo lá, pô, você podia puxar essa máquina, calma, eu sou dessa área, eu gosto, mas eu também tenho que pensar nos meus clientes. Isso aqui talvez não é acessível para eles, talvez eu precise de uma máquina que seja mais acessível. Aí o que eu tento fazer? Meio que aliar, né? Alguma coisa, pegar uma máquina que seja acessível para o cliente também e que dê pra gente também fazer. Porque senão, né? Mas a gente fica pensando assim, cara, não, essa máquina, pô, fico olhando, tem que ser essa máquina. Pô, às vezes é uma máquina que é a RAM, que tem que botar muito peso, aí o aluno às vezes fica botando peso o tempo todo. Então, às vezes, uma própria máquina que faz ali, de repente, de placa para o aluno é mais acessível, entendeu? Então, a gente fica nessa. E a questão que você falou de moleza, velho, eu costumo dizer assim, as pessoas não entendem o que é você realmente ter um negócio. Por exemplo, a minha esposa, ela é médica, e às vezes eu converso com ela, cara, a gente viaja, faz as coisas, que ela me cobra muito, às vezes eu tô em casa, eu tô pensando no meu trabalho. Às vezes eu tô no celular, ela acha que eu tô de brincadeira, não, eu tô vendo, às vezes, o Instagram da academia, quem tá ali pra mandar mensagem. Às vezes eu mando mensagem pro cliente 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu tô respondendo mensagem dos clientes. Ah, você tá no telefone. Cara, você tá no seu trabalho, e ela se dedica. Mas você saiu do seu trabalho, você não tá nem aí o que vai acontecer. Valeu. A gente tá no trabalho, é a hora que a gente tá mais relaxado. Quando a gente não tá, a gente não consegue. Às vezes eu tô sentado, tô balançando a perna. Ela, calma aí, eu fico, cara, como? Eu tô pensando, eu tô criando alguma coisa. Vou viajar, tô no meio da praia, do nada eu tô pensando, cara, como é que tá meu negócio? Como é que tá minhas coisas? Aí eu tô doido pra pegar o telefone. Cara, a gente não sente. Numa das primeiras conversas que eu tive com ele, eu falei o seguinte, que existe o empresário do mundo fitness, o dono da academia, e tem um empreendedor, né, que são vocês, cara. Vocês não ficam apenas, botam o aparelho lá. Vocês, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar, cara? Qual o próximo passo que eu tenho que dar pro meu negócio? Seja trocar o nome do meu estabelecimento, do meu empreendimento. Não é? Então é totalmente diferente você abrir e deixar e você não vai conseguir, ficar uma semana viajando de férias sem pensar em alguma coisa. Nem e mesmo que você viaje, você vai estar em uma cidade diferente, você vai ver uma coisa e falar, porra, essa merda, não fiz isso. Ali, tão fácil, e eu não dei mole. Às vezes o aluno manda mensagem até no nosso telefone particular, às vezes não sabe nem como a gente consegue, manda se tá no meio da dessa e fala, não vai responder. Ele tem como isso aqui, desconto, não sei o que, você tem que desenrolar e você fica. Você vai falar no telefone, cara, eu tenho cliente, eu não posso, não tem jeito, eu tenho que dar atenção. É muito difícil, cara. Primeiro é exatamente como você tá falando. Porque assim, você pensa em duas coisas, pensa e faz. Você pensa em como melhorar, você pensa para frente, mas também o que até atrapalha para frente é o para trás. O para trás é a resolução de problema. Quando alguém da equipe, a recepcionista, o professor, quebrou não sei o que, fulano aqui tá não sei o que, e esse para trás aqui, cara, atrapalha muito o andamento. Então assim, é muito difícil, cara, e pô, é a mesma coisa. Sábado, domingo, feriado, não sei o que, aí um feriado tá fechado, ou fechou algumas horas no domingo, vou lá porque tem que consertar não sei o quê. Que tem coisa, cara, só a gente consegue fazer. Tem coisa que aí você pede pro colaborador. A maioria das vezes, a gente começa a aprender que não é nem maldade deles, mas ninguém vai fazer igual a gente. O carinho que a gente tem de querer fazer na hora, não tem jeito, é diferente. Então assim, cara, pra quem consegue, como você acabou de falar, separar, que eu acho que pouquíssimas pessoas no mundo conseguem, não dá, cara. A gente, como ele falou, pessoas que não estão, né, no que a gente faz, deu 18 horas, enfim, o horário de trabalho, valeu, obrigado, vou ali agora no bar, vou ali jogar minha bola. Meu irmão, pode ligar o telefone, porque assim, você quanto colaborador, funcionário que for, o pepino nasceu, né? O pepino nasceu. Vamos estourar, mas está no seu colo. Então, assim, tem preocupação até com o nosso negócio fechado, madrugada, pô, a gente tem preocupação até com hoje, de como tá o... Dá uma olhada na câmera ali, deixa eu ver a câmera ali. Você tem preocupação até com isso, de pô, como tá a criminalidade, tudo aí, os roubos, a gente fica preocupado até com o nosso negócio, cara. A gente dorme às vezes pensando. A gente não pode dar o luxo de, não, a academia abre 6 horas da manhã, só 6 horas que eu vou. Nada, a gente tem preocupação, doido ainda. E é difícil, você também deve passar por isso, e eu também passo, e a gente fica com pena até, sei lá, o receio, o remorso, de pessoas que estão próximas da gente, filho, esposa, porque também tá com razão, né? A gente não tira a razão dela.
Mas só que a gente fica na bola dividida, né? Dá atenção aqui, mas pô, aqui também. Nem eles conseguem entender, porque às vezes só se fosse na Não mesma vai, área, não vai. não vai. E eu aprendi, até em questão de relacionamento, a melhorar meu relacionamento, quando eu também comecei a entender o lado dela. Sim. E ver que às vezes é cobrado, e tentar explicar de uma forma diferente. Não tipo assim, que a gente às vezes, pô, você nunca entende meu trabalho, não sei o que, não tem como, não. Pô, cara, não dá, hoje eu já falo direito. Então calma aí. Aí eu também tento equilibrar. Às vezes, pô, vem a mensagem, eu espero, tipo assim, um horário do dia. Por exemplo, se a gente tá viajando, às vezes vem a mensagem, eu espero um horáriozinho do dia que a gente vai almoçar, o cara vai entrar no banho, a gente já depois dá o pé, aí eu pego e respondo. Pra também dar razão a ela, pô, a gente tá viajando também. Mas assim, aí tenta distrair, mas não consegue. É um trabalho mental incrível, assim, absurdo. Você tá doido pra responder, mas calma, não, ela tem razão, não vou responder aqui na frente dela. Tô com ela nesse momento. Sabe o que, cara? O que é o pior, cara? Por mais que você, não vou botar a mão no telefone durante uma hora, vou tá com ela aqui. Mas, cara, o fato de você, durante uma hora, não pegar o telefone, você acaba se estrepando porque aquela hora que você não pegou, você vai levar o dobro para poder resolver. E faz parte também hoje em dia, cara, não tem jeito, né? E às vezes, tipo assim, é um pepino, um problema que você tem que resolver, tem que ser na hora. A gente não pode meio que dar o luxo, o funcionário, o colaborador, tal hora que nem eu mandar mensagem, não vou responder. Não dá, mano. Lasca seu negócio por causa de um... bateu uma fiscalização, não tá achando documento. Você passa uma semana fora, eu viajei, fiquei uma semana fora, quando volta, parece um caos, cara. Porque você ficou fora uma semana, é uma coisa de doido. Vai estar um caos. Aí eu cheguei lá, que você falou de aparelho, eu vi 2 aparelhos, não tava arrebentando, mas o cabo meio que arrebentando, assim, que eu fico vigiando, né? Falei, caraca, bicho, já cheguei tendo que consertar aparelho, já cheguei, rapaz, eu falei, cara, uma semana que ninguém conseguiu olhar ali, né? E às vezes quando não é que é maldade, eu acredito que não é maldade, não é ruindade, não é nada. Correria deles também. Correria deles é aquele negócio, né, cara? Não é o mesmo zelo, não é por maldade, não é o mesmo zelo que a gente tem, entendeu? Não Voltando então um pouquinho na sua pergunta, cara, até falar pra galera aí que quer empreender, que tá pesquisando alguma coisa, e algumas pessoas falam comigo, eu quero abrir um cara, não é romantismo, não, talvez o Will vai falar também, não é romantizar, mas assim, procura, cara, uma parada, vocês aí, procurem uma coisa que vocês gostem de trabalhar. Porque, cara, você tá nesse, que é um trabalho estressante, né? Tudo que a gente falou, telefone e tal, é problema. Se você vai ter esse estresse, qualquer negócio, qualquer empresa, e se você estiver fazendo uma parada que é só dinheiro, uma coisa que você não gosta, vai ficar pior ainda, né? Não vai ter, dificilmente tem sucesso. Não vai, dificilmente você suporta. A primeira coisa que vai ter, caralho, não aguento mais isso. Quando você ama, você insiste, você vai até dar certo. Eu ia falar exatamente isso que você falou. Mesmo que tenha sucesso, dificilmente é duradouro, né, cara? Dificilmente você quebra. Não vai ter mais calma não, cara. Porque mesmo tem sucesso, os problemas aumentam. Quanto mais o seu negócio cresce, mais o problema, às vezes, é um... E se você tem amor aquilo, você soluciona, você vai. Quando você não tem, às vezes você... já estou estressado com isso. Você vai vendo sua vida. Então, você exatamente falou. Empreender é bom. Desde que você ama o que você... Por quê? Porque você vai ver até nas coisas ruins uma forma de mudar o cenário, de coisas. Isso pra mim, hoje eu tô aprendendo mais isso, até nas complicações, tá me forçando a pensar diferente. Eu tô estudando mais, hoje eu tô estudando realmente gestão, essas coisas todas. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu amo minha academia. Eu costumo dizer, cara, eu sou apaixonado pela academia. Eu falo assim, às vezes eu falo, tem vezes que eu tô falando, eu me emociono, porque realmente eu amo. É muito difícil a academia. É muito difícil, as pessoas não têm noção do que é. E as pessoas ainda não valorizam muito a saúde. As pessoas pagam R$100 num barzinho, mas não pagam R$100 para ir o mês inteiro na academia. Querem desconto, R$10, R$15, porque acha caro. Cara, é caro você pagar um mês inteiro de segunda academia, por exemplo, me abre domingo, de segunda a domingo, R$100, e você gasta isso 1 hora, 2 horas, cara. As pessoas não conseguem entender. Aquele lance de desconto em tudo, né? Desconto em tudo e não comprar uma capinha de celular, pode ficar. Porque as pessoas têm dificuldade, eu estou entrando muito, as pessoas têm dificuldade, na verdade é onde eu estou tentando mudar o foco, não falar da academia, mas falar de si. As pessoas têm dificuldade de se valorizar. Elas acham na cabeça delas que elas não merecem o melhor. E às vezes, por exemplo, você está com a vida ativa lá, todo estudo, todo equipamento, toda parada. Você cobra 100, 200, R$300. Aí, apertou aqui, eu vou para aquela funcional ali que não tem metade da tua estrutura, que vai cobrar um pouco menos. E a pessoa, porque, não,
pessoa fala, não, eu mereço melhor. Às vezes você pensar que você, na parte pior da sua vida, você tem que procurar as coisas melhores. Que vai vir as coisas. As pessoas têm dificuldade de pensar dessa forma, de querer o melhor. Às vezes vai para uma academia ou para algum lugar, ou a parte, um espaço de treinamento integrado, bem abaixo do que você oferece, porque elas têm dificuldade de querer o melhor para elas, pô, mereço melhor. Cara, eu tô tentando vender diferente, não falar do meu espaço, pô, meu espaço tem isso, meu espaço tem aquilo. Falei, cara, pensa na sua saúde, pensa em você merece o melhor, você merece uma academia com ar-condicionado. Às vezes a pessoa deixa de ir para uma academia que não tem nem ar, um calor doido, o seu espaço é aberto, é grande, é arejado, mas às vezes a academia não é. As pessoas, tem gente que passa mal dentro de academia porque ela é toda fechada, mas às vezes perde R$20. R$20, mas não é, e muitas vezes não é porque não tem, porque tem realmente pessoas, por exemplo, em alguns bairros realmente não tem, esse R$20 faz diferença. Mas a maioria não é porque não tem, é porque elas não conseguem se autovalorizar. É muito difícil. Pensar na própria saúde, no próprio bem-estar. As pessoas, às vezes, se tivesse que pagar para o filho, paga. Mas quando vai pagar, fala assim, pô, não, para mim, pô, R$100. Aí paga para o filho um balé, paga para o filho não sei o que às vezes o dobro do meu filho merece melhor. Mas, cara, antes do seu filho ter o melhor, você tem que estar bem, você tem que se dar o melhor para poder oferecer o melhor para o seu filho. E a dificuldade é basicamente essa. William, para a gente ir rumando para a nossa linha de chegada, manda um abraço para ele aí, ou dá o seu depoimento, fala o que Antes eu só queria que ele resumisse rapidinho o que seria esse treinamento integrado. Faz um breve resumo para a galera entender, que até eu criei curiosidade agora, e vou marcar um conteúdo com ele lá. Vamos, fazer pro meu canal, uma gravação, você vai passar um treino pra gente. E depois eu já vou te convidar aí também na musculação pra gente fazer outro treino. Agora já sei o que é a galera. O que seria para... Putz, falar rápido. Professor ter síntese é ruim, né? Vou tentar. Mas quando a gente gosta. Vira podcast de fato, né? Cara, o treinamento integrado nada mais é que a gente integra movimentos e exercícios tradicionais com movimentos funcionais. Uma frase seria isso. Me explica um pouco melhor. No treinamento integrado você consegue tanto utilizar não só equipamentos, a gente fala aparelho, de fato, no treino, numa mesma sessão de treino, como também movimentos funcionais. O que é movimento funcional? Movimento funcional nada mais é que os movimentos naturais do corpo. Né? Puxar, empurrar. Tanto é que lá a gente não fala rosca bíceps, não fala bíceps, a gente fala empurrar, puxar. A gente trabalha em cima de padrão de movimento, né? Então a gente não fala sobre músculo. Flexionar, estender. Então a gente fala em padrão de movimento. Então dentro de uma sessão de treino, você consegue ter tanto exercícios e equipamentos tradicionais, e vai depender muito do objetivo do aluno, por exemplo, o cara quer hipertrofia, vai ficar fazendo exercício funcional, né, digamos assim, o tempo todo. Vai ter o isolado, né, para poder fazer. Então ele consegue tanto aliar exercícios e equipamentos tradicionais com movimentos funcionais. E essa união a gente consegue, através da metodologia, deixar um treino mais dinâmico, menos chato, né? Entrar para quem não se adapta à rotina da musculação, por exemplo, que é muito importante a rotina, a repetição, né, na musculação de fazer. Tudo bem que tem que variar estímulo e tal, mas não pode ficar muita variação, porque você tem algumas coisas fisiológicas para poder acontecer. Então a gente consegue adaptar isso. E dentro desse treino, todo dia a gente consegue ter um treino diferente, que aí acaba também motivando as pessoas a treinar, a fazer, não saber o que vai ser no dia seguinte, né? Às vezes quando o aluno ele saca, amanhã amanhã é extensora, eu não gosto de extensora não, nem vou, ou amanhã é mais aeróbico, eu nem gosto de fazer esteira, então nem vou. Então essa surpresa, né, digamos assim, entre aspas, acaba motivando a pessoa sempre a ir fazer. E sempre também mostrando e ensinando movimentos novos, não é todo dia, mas para a pessoa assim, eu quero chegar nesse objetivo. Para chegar nesse objetivo não tem só esse caminho, tem esse. Então tudo isso a gente vai mostrando dentro da sessão de treino. E ter, de fato, um corpo funcional. O que seria um corpo funcional? Um corpo autônomo. Se eu precisar correr, eu vou correr. Se precisar levantar um peso, eu vou ter força para isso. Se eu precisar aqui me abaixar, aqui ter minha mobilidade, eu vou conseguir. Se tiver que andar em cima de um muro, eu vou conseguir. Então é um corpo pronto e apto para qualquer situação do dia. Uma coisa boa quando eu fazia crossfit é o meu rendimento sexual era bom. A musculação tira um pouco. Eu tinha um gás maior.
Autonomia. Faz parte. Eu voava. Então vai falar pra você voltar pro evento, né? Sai da academia. Você tem que ir lá, Então você acaba pegando essas pessoas que gostam de uma coisa um pouco mais, não se adapta à rotina, assim como eu lá atrás não me adaptei, né? Criei isso tudo junto com a equipe. Então acaba algumas pessoas gostando dessa metodologia, né? Excelente. Rafael, eu queria te agradecer, cara, por ter vindo aqui. E antes de finalizar, eu queria fazer um pequeno resumo que eu aprendi com você hoje, cara. Primeira coisa, fazer o que você gosta. Mais importante. Eu quero fazer educação física, mas não vai dar dinheiro, foda-se. Quero fazer. É melhor eu ganhar pouco fazendo o que eu gosto, ganhar muito e ficar estressado fazendo o que gosta. E mesmo depois que você começou a fazer o que você gosta, teve um períodozinho que você fez coisas por necessidade, que faz parte. Sim. Estou ali, tenho que fazer o meu. Dentro da necessidade, você foi abrindo um caminho novamente para voltar para o que você gosta. Quero um funcional, vou conseguir, dá para ganhar dinheiro dessa maneira. E sempre mudanças, né, cara? Sempre tendo mudanças. Preconceito sempre vai existir. Não importa se vocês agora já estão grandes. Sempre vai ter alguém olhando de cima para baixo, sempre vai ter alguém olhando torto. O preconceito faz parte, tem que saber que isso também pode ser um motivador para você. Sim. Quando você está recebendo preconceito de algum lado, pode ter certeza que você está no caminho certo. Porque quando a galera, você está fazendo isso para quê? Está gravando esse podcast para quê? Você está fazendo isso? Vai querer aumentar sua academia para quê? Está inventando moda para quê? Sempre que tem alguém, te alfinetando, é porque você sabe que você está indo, para frente, estou no caminho certo. Movimento constante na sua vida, na sua carreira, pelo que eu percebi, até chegar a mudar o nome do seu treinamento, foi uma parte importante. Jamais se conformar com o que você tem e jamais se deixar levar pelos votos das outras pessoas, né, cara? Então, aprendi muito com você hoje. Professor de educação física tem coisa a ensinar para os outros, sem ser ali na maromba, sem ser na academia. Cara, é muita coisa que a gente, eu falo até com a equipe lá, falo, cara, vai acontecer um montão de situação ruim, pra caramba, todo dia, né? Vida pessoal, vida profissional, e é normal. O que não pode ser, cara, essas situações passarem e você não aprender nada, né? Você sempre tem uma coisa, não, isso aqui, tem que pensar alguma coisa. Você não pode passar desapercebido, né? E perrengue vai passar sempre, cara. Mas assim, você tem que estar convicto no que você quer, no que você precisa fazer, conversar com outras pessoas, né? Você não ficar também fechado no seu mundo, né? Você tem que abrir os olhos do que está acontecendo. Está atento ao mercado. Atento ao mercado, para não me alongar muito, até antes de abrir o CT da Pilinca, eu fui no Rio, né? Eu dei uma volta em algumas academias, entrei em boxe e tal, e fiquei felizão, porque assim, a metodologia que eu criei, ou que eu acredito e tal, era uma tendência de mercado, foi da Bodytech, lá da Maitá. Entrei lá, fiz uma aula experimental e tal, depois o professor super gente boa, eu conversei com ela, falei, eu sou de Campos e tal, tô fazendo aqui um network, tô pesquisando algumas coisas. E tudo que a Bodytech tava mudando na época, 3 anos atrás, de conceito, já era o que eu estava fazendo. Lá, por exemplo, um galpão grandão, tudo aberto. Lá, imagina um U, né? Uma perna aqui, uma perna aqui, uma perna aqui. Uma das pernas era um crossfit, uma aula de crossfit. Uma outra perna era musculação. E essa musculação não tinha um montão de aparelhos, só tinha alguns principais, né? Eles julgavam principais. E aqui de coisas funcionais. E tudo aberto. E como é que rolava ali? Eles não estavam preocupados na performance do aluno. O cara vai ficar musculoso, o cara vai ficar veloz. Eles estavam preocupados no bem-estar do aluno. E que bem-estar é esse? Aí vai a briga da gente, professor, com o proprietário. Na época, quando eu fui lá, não sei se ainda é assim, mas eles não estavam preocupados com isso. Como é que funcionava lá? O aluno entrou hoje, hoje eu quero fazer um crossfit. Ele entrava e ia pro crossfit. Não, hoje eu quero fazer um funcional. Dito funcional, né? Bola, fazer um... não, hoje eu quero dar maromba. A gente como professor, essa bagunça entre aspas, hoje eu quero crossfit, agora isso pro corpo não é tão bacana. Mas o que estava sendo pensado ali, pelo menos na conversa com o professor? Não, cara, o aluno está satisfeito de fazer isso.
esse novo conceito que eles estavam, não sei se... A liberdade dele fazer o que ele quiser fazer no dia ali. Por mais que isso fisiologicamente atrapalhasse ali algum objetivo, professor. Mas o objetivo físico, né, talvez não é tão eficaz. Mas o cara tá mental feliz. ali, o bem-estar dele, era isso que ele estava... Às vezes o cara bota no balanço, o aluno, o cliente, fala assim, porra, eu vou para o treinamento integrado, eu vou para o CrossFit, para musculação, eu vou ter que fazer uma modalidade, vou ter que passar por um treinamento que eu não estou muito afim, mas vai me trazer um ganho de massa muscular, ou pela performance e tal, mas o caminho eu não curto muito. Esse é um ponto. Eventualmente as pessoas não vão. Tem um outro caminho aqui que eu posso dar essa bagunçada aqui, mas pô, isso aqui vai me relaxar, vai me fazer bem, pô, chegar ali, pô, hoje eu tô no gás, pô, hoje não tô, quero ficar mais aqui paradinho. E qual que tá certo? Tá certo Tá certo o nosso cliente, cara, nessa hora, porque é o que eu tô falando, eu sou da maromba, vai chegar alguém querendo fazer um treinamento funcional comigo, ou CrossFit, eu sei que eu fui atleta e fiz pra aprender, não foi nem pra mim, e acabou sendo benéfico. Então, pô, mesmo que eu goste mais e acredite, vamos botar assim, na parte física, de questão de estética, na musculação, mas eu vou pelo meu aluno. Sim. Entendeu? Eu vou, cara, você gosta do funcional? Vamos lá, vamos fazer um treino. Aí eu vou, tipo assim, eu tô um pouco enferrujado, vou pesquisar mais, vou voltar, porque eu já tenho aqui mais ou menos tudo. Mas eu tô um pouco enferrujado, vou estudar para agradar aquele aluno que queira fazer dessa forma. Porque se a gente pensar no mercado, cara, pessoal... Pensando no mercado, não como professor. Eu vou botar assim, aí eu sou empresário de mim mesmo, nem como dono. Eu tenho que pensar dessa forma. Mas se eu fosse pensar só como professor, pô, cara, não, maromba, porque você quer estética, hipertrofia, maromba, não quer estética, ele quer bem-estar. Ele quer fazer ele quer estar com a vida ativa, entendeu? Ele quer isso, então... Se a gente analisar as pessoas, cara, que frequentam, cara, pouquíssimas pessoas, aí sim, não, quero máximo, não, você tá meio broxa hoje, não interessa, tem que fazer. Mas se a gente pensar um percentual da população que frequenta, cara... Pra menos. Não é grande. Eu sou da área do fisiculturismo, mas não é grande, cara. Por isso que eu tenho academia hoje, eu não penso hoje voltado por mais que eu goste. Sim. Porque é a briga minha. Se eu fosse um dia, quem sabe, um monte de CT só dessa parte, só com aparelho maromba pra galera da maromba mesmo. Mas hoje, como empresário, não tem como. Não tem como. O dono do negócio é o cliente, né, cara? Se ele quiser, ele leva o dinheiro dele para outro lugar. É o mercado. Eu sei que o mercado nesse tanto é que eu tô fazendo até uma parte lá na minha academia de parte funcional. Então eu vou botar, é o mercado. Eu sei que pessoas gostam, é demanda. Eu sou apaixonado. Não, mas é o mercado. E eu sei que isso é benéfico também, de uma forma diferente, para bem-estar, para a pessoa se manter dentro de uma academia, se manter ativo. Sim. Eu sei que isso às vezes traz uma resposta muito maior do que a própria musculação. Eu sei como isso. Na minha cabeça eu acho melhor, isso não tá na questão. Sim. Entendeu? É isso. Tá dentro do mercado. Porque se você ficar também não sei se a palavra é ego, mas se você ficar não, você vai afundar junto com ela. Essa palavra mesmo. Você afunda junto com ela. Não pode, eu tô aqui, ó, cara, eu aprendi pra caramba com você. Você tá falando aqui, eu tô aqui. Rapaz, pô, mas tá falando isso, treinamento assim, pô, nesse meu espaço eu já posso botar um aparelhinho ou outro. Né, pra jogar uma esteira lá em cima também, vai ser um terceiro andar. Cara, é aprendendo, querendo ou não, eu tô pegando com você aqui também, que já tá na experiência. Eu tenho certeza que um dia que você tiver na musculação, pô, de repente esse aparelho aqui pra botar lá vai me unir pro meu propósito, que às vezes eu não conheço esse aparelho, pô, mas vi lá na academia e, pô, realmente esse aparelho é maneiro. Ouvir também o que o cliente tem a dizer, né? Pô, faltou um negocinho ali. Às vezes naquela brincadeirinha do dia a dia você consegue... A brincadeira séria, a gente solta alguma coisa. Toda brincadeira A sempre... gente tem que estar sempre visando. Você falou, você foi na academia pra ver. Hoje eu visito as academias, todo lugar que eu vou. As pessoas pensam, não é só por vício. Eu vou em todo, porque eu tô viajando, eu tenho que ir a uma academia. E eu observo a academia inteira. Eu observo a ficha de treino, eu observo a recepção. Eu observo o banheiro, eu observo o que está escrito, eu começo a ler tudo. Todos os recados da academia, eu leio todos. Procedimento da recepção. Todos, eu leio todos. Processo, procedimento. Todos, as pessoas não entendem. Eu li todos, dá para dar, eu começo a ter hora que eu tô parando, eu tô nem treinando, eu tô lendo tudo que está escrito. Cara, é para você pegar. Então, e hoje eu estudo mais gestão do que parte técnica de fato, né? Exatamente isso. Hoje um amigo até perguntou, rapaz, vai ser um curso do Pacholó, que é treinador de fisiculturismo. Eu falei, cara, eu tô muito nessa pegada agora. Eu tô mais na pegada da gestão. O meu investimento tá todo nisso. Para gerar uma melhor qualidade para os meus clientes. Eu vou voltar, mas eu tive que dar um tempo para estar aqui, para fazer um negócio, para depois ir no meu gosto. Então, tu falou, a escolha. Às vezes você tem que ir um pouco mais aqui do que ali.
para poder crescer. Só para terminar também, foi uma brincadeirinha que eu tinha feito, né? Arnold ou Fraser? Para você. Arnold. Pô, pra mim, que sentido? De questão de estética? Não, de representante da área. Você foi só brincadeira, mas aqui pra ver o Arnold, entendeu? É só sacanagem. Mas é legal, velho, brincadeira, porque assim, não sei se você concorda, mas assim, a gente, alguns clientes, algumas pessoas falam, pô, a musculação é melhor, o CrossFit. Cara, o melhor é aquilo que você se propõe a fazer, que você gosta de fazer e que vai fazer com regularidade. Não existe, porque assim, a musculação é melhor, tá melhor pra quê? Pra estética? Pra quem? Pra quem? Pô, é melhor, sem sombra de dúvida. Ah, mas eu quero ter um corpo. Tá, então CrossFit é o melhor. Ah, o Zumba é melhor. Não tem muito melhor. Melhor que o que você gosta, que você vai fazer sempre. Né? Porque você também ficar indo. Ah, musculação é melhor, tá melhor. Mas pô, eu vou 2 vezes na semana, 3. Ou CrossFit é melhor, pô, mas vou lá. Melhor que você gosta. Né? Então assim. Desculpa ficar alongando bem, mas assim, é muito legal hoje, cara, que é bem diferente do cenário. E não tem muito tempo não, acho que uns, sei lá, 20 anos atrás, falando de fitness, era só musculação, né? Só academia. Hoje em dia, cara, é tanta coisa que você pode fazer, então as pessoas, aí é o lado do professor, né? Só fica parado de fato, entre aspas, sei que é fácil falar, a gente gosta de atividade física, mas tem muita opção no mercado, cara. Então assim, pula em galho, cara, vai na musculação, vai no CrossFit, vai no estúdio, vai no beach tennis, vai no... Cara, se movimenta com você que tá aí de preguiça no sofá, alguma coisa você tem que fazer, cara. Alguma coisa, cara. Musculação, academia, crossfit, funcional, beach tênis, alguma pique-esconde, você tem que fazer alguma coisa, cara. Não pode ficar com essa bunda agarrada no sofá sem fazer nada, né? Porra. E não tem problema não gostar de... Cara, cada mês pula, vai fazer... Você falou um negócio certo, cara. Hoje as pessoas têm opção. Então, não tinha musculação. Hoje você tem opção para se manter ativo. Procura uma atividade que você goste. Tá aqui o representante da musculação, representante do treinamento integrado. O Messi faz. Messi, ele é esse. Ele é o que tá no integrado e tá no CrossFit, é jogador de futebol, Messi é o Coringa. Não dá pra definir. Ele tem hora que posta no futebol, ele tem hora que vai. Só falta entrar no beach tennis agora, ele não falou. Daqui a pouquinho. Vou chegar lá. Falta horas pro lazer. Falta hora do dia, né? Mas é isso, cara. Até um pouquinho da proposta do treinamento integrado é isso. Você ser livre para falar, pô, eu quero jogar as bolas, o meu corpo vai atender. Eu quero beach tennis, eu quero isso. Né? Na verdade, todas as outras atividades, a base da gente aqui. Cara, legal falar isso. Nossa. Até para vocês que gostam de jogar pelada, beach tennis, tem que fazer esse fortalecimento, que é muito importante. Até falar com o pessoal, cara, é o seguinte, seja também o fitness, trabalha com carga, com peso resistido, você pode não gostar, tudo bem, tá tudo certo, mas você tem que entender que você tem que passar pelo menos um pouco, aí você conversa com o professor, profissional, para ver a melhor forma, mas você tem que estar ali para isso servir de ferramenta para você jogar seu beach tennis, natação, pelada, para você ter um aproveitamento melhor. Vai potencializar o esporte que o cara está fazendo. Tanto para a lesão. A musculação vai ajudar ele na força para o movimento, né, para resistir o movimento, e o treinamento integrado vai ajudar ele na performance. Se for um futebol ou beach tennis está em alta. Cara, tem que fortalecer a musculação. As pessoas, cotovelo ruim. Gente, cotovelo, joelho, vocês fazem numa areia. Areia, o impacto não, a mobilidade, você está quase 5, 6 vezes maior do que no chão. Então o joelho força demais. Às vezes a pessoa sobrepeso. Sobrepeso, então fortalecimento da musculatura, da perna, do ombro, para evitar lesão. E se você quer melhorar a sua performance, correr, ter mais agilidade, aí já está a vida ativa, ou seja, junta os dois, vai lá na agilidade física, vai na vida ativa, pronto. E é cada isso, cara, usa então isso, se não gosta, tá tudo bem, não gosta, tá tudo certo, mas pensa nisso, para você usar o seu esporte que você gosta, ou os esportes que você gosta, de uma forma melhor, né, que você aproveite melhor, para não ficar tomando um monte de remédio. Para ser bem agressivo, não tem escolha. Se você quer fazer beach tennis, você tem que fazer a musculação ou fazer o treinamento integral, não tem escolha. Se você quer continuar fazendo sem se lesionar, não. Cara, quer fazer? Não tem outra forma. Senão você vai se lesionar, vai se melhorar também. Se quiser melhorar, tem que fazer alguma coisa mais. Tem que fazer, tem que fortalecer, tem que estar ali fortalecendo. É isso aí. William, bate-papo 1, começamos bem? Cara, pô,
Aí o convidado nosso aí que diz aí, tá aprovado, como é que dá pra gente continuar nessa... Cara, dá, né, de novo, como eu falei no começo, quem puder dar uma força para compartilhar, a gente falou aqui, né, o William tem a empresa dele, eu tenho a minha, o Messi também tá nesse lance de empreendedorismo, independente se você gosta da musculação, se você não gosta da musculação, se você gosta de treinamento integrado, se você não gosta de treinamento integrado, a gente falou muito aqui sobre saúde, até empreendedorismo também, né? Então é legal chegar essa mensagem aqui para outras pessoas aí que estão querendo atividade física, não sabem o porquê, para quê, ou quer começar um negócio. Leva essa mensagem aí, parabenizar os dois, né, por mais um canal para poder levar, né, a informação para vocês aí. Parabéns, né? Galera, nossa intenção total foi unir a questão. Messi é um advogado, que também é um atleta, a gente pode dizer que ele é um atleta, sempre foi a vida dele inteira, a gente é amigo de infância, ele é atleta a vida inteira. E eu sou um atleta, sou da área fitness, então a gente quis unir para vocês, trazer o bem-estar com algo que você possa acreditar, né? Com dicas, né? Vai ser um cara que eu estou me espelhando muito nele em livros, deixou 2 livros dele comigo, muito top. Então foi onde começou a surgir esse papo nosso. Para mim está sendo muito benéfico, porque está me ajudando muito na minha questão da academia. Eu tenho certeza que a questão física dele também, ele já era, mas acaba trazendo mais quando ele começa a te ouvir, começa a me ouvir. Então nossa intenção foi fazer essa união, que para mim, que eu até cheguei a falar com o Messi, né, um papo off nosso, a gente não tem como empreender sem cuidar da nossa autoestima, sem cuidar do nosso bem-estar, sem trabalhar o nosso emocional, nosso pensamento crítico, e tudo isso é unido com a atividade física. Então essa união é para a gente trazer esses nossos conteúdos, vai ser basicamente isso. A gente vai trazer muita gente da área fitness, com muita gente da área do empreendedorismo, ou que treinam ou que querem treinar, para a gente também estar batendo esse papo. Então, basicamente isso. Curta a gente aí, que vai ter muita coisa. A gente só está iniciando, né, Messi? Foi só um teste, graças a Deus, assim, a gente está feliz de coração você ter aceitado esse... Você está convidado para voltar aqui, cara. Com certeza. Se você quiser. Mas vai ter um conteúdozinho do treino também. Vamos lá conhecer. Podemos ir lá mesmo, fazer gravar lá. Pensa no treino lá. Vamos lá, não vai treino fofo, não. Até o importante voltando a mostrar, tem então com carro, tem ferro. Aí, rapaz, já 3 anos, aí o homem morre, aí o cara morre. Aí morre que não é, na maromba, aí que vai vir a zoeira pro resto da vida. O canal eu sei que mas é um desconto depois, a musculação vai vir depois, é um desconto depois. Não, a musculação primeiro. Depois vocês já com raiva, né? Tem que ser como descontar. Rapaziada, tamo junto aí todo mundo. Acompanha mais em breve.